E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é William Sandro. Obrigado por acompanhar até aqui, grande abraço, e vamos para o vídeo. Volume 1, Capítulo 16, O Assassino. Alcança o sucesso. Um mês e meio após o período de teste, seguimos com nossos planos e inauguramos a nova loja de cosméticos. Batizei a marca de Natural You, e em apenas 6 meses de sua inauguração, ela já havia se tornado tão popular que estava a caminho de se tornar um nome conhecido no mundo todo. A loja, que vendia hidratante como produto principal, rapidamente se tornou um sucesso em uma escala muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar, em grande parte graças à incrível publicidade que começou com a esposa de Balor. Eu havia subestimado seriamente a rapidez com que a notícia se espalhava entre as mulheres de famílias ricas. Enormes filas se formavam na loja todos os dias, e o hidratante estava sempre esgotando assim que recebíamos um novo estoque. Apesar dos meus melhores esforços para aumentar a produção, ainda não conseguíamos atender a demanda. Toda vez que eu aumentava a taxa de produção, a notícia se espalhava, e a demanda aumentava na mesma proporção. Os clientes não vinham apenas de outras cidades, mas também de outros países. Outro dia, o Conde Milteu recebeu uma carta oficial de uma família real de um país estrangeiro solicitando hidratante. Entretanto, por trás de toda essa atividade, uma feroz guerra de informações estava se desenrolando. Outras empresas enviavam espiões para a fábrica, ou tentavam subornar meus funcionários, tudo com o objetivo de descobrir o método de produção do hidratante. Eu havia acionado a segurança várias vezes, mas rapidamente se provou impossível impedir tudo. Grande parte da receita vazou, incluindo o fato de que era feita adicionando ervas a um composto medicinal, criado vazou. Incluindo o fato de que era feita adicionando ervas a um composto medicinal, criado pela mistura de azeite e água. Alguns até descobriram que havia um ingrediente secreto usado para misturar tudo. Felizmente, a mistura das ervas e os meios de obtenção ou produção do ingrediente secreto, a lecitina, ainda eram desconhecidos. Assim, mesmo com grande parte da fórmula conhecida pelos concorrentes, apenas a Baylor Company ainda tinha a capacidade de fabricar o hidratante. A lecitina ainda era produzida apenas no domínio de Tuatha-Dé, embora Baylor tenha tido o cuidado de esconder produzida apenas no domínio de Tuatha-Dé, embora Balor tenha tido o cuidado de esconder até isso fingindo sua produção em Milteu. Mesmo que de alguma forma se espalhasse a notícia de que a lecitina vinha de Tuatha-Dé, meu pai havia tomado cuidado redobrado para garantir que o método de produção jamais fosse revelado, e os cidadãos de Tuatha-Dé já estavam bastante calados. Não era especialmente difícil imaginar o que aconteceria se alguém fosse pego tentando invadir a propriedade de um assassino. Eu tinha certeza de que todos em casa estavam ocupados. A quantidade de lecitina necessária para atender a demanda era muito maior do que qualquer um esperava. Como resultado, toda a soja no domínio Tuatha-Dé foi consumida quase imediatamente. Mas como interromper a produção não era uma opção, Tuatha-Dé começou a comprar discretamente soja de outras regiões. Outras empresas querem vender hidratantes, mas não têm como descobrir o método de produção. É lógico esperar que fiquem impacientes e busquem pessoas que conhecem o segredo. Essa minha previsão rapidamente se provou correta. Tarde da noite, um intruso de habilidade decente entrou sorrateiramente em minha casa pelo sótão e foi em direção ao meu quarto. Habilidade decente, para os meus padrões, significava que ele era extremamente talentoso, embora esse agressor ainda não tivesse chance de me pegar. Lidar com ela sozinha certamente seria fácil, mas decidi que seria um treino melhor para Tart e Marra. Eu estava contente em apenas relaxar e curtir o espetáculo, embora planejasse intervir para interromper a briga se as garotas quisessem matar a intrusa. Ouvi alguém parar bem acima de mim. Eles fizeram um pequeno buraco no teto. Provavelmente iam me atirar com um dardo envenenado de uma zarabatana. Matar claramente não era o objetivo, já que meus negócios rivais precisavam das minhas informações. O agressor queria me sequestrar e interrogar para obter meus segredos. Como Tart e Marra vão lidar com isso? Não demorou muito para que eu recebesse minha resposta. Tart entrou no quarto e arregaçou a saia. Uma faca estava presa em sua coxa direita e uma haste de metal tripla na esquerda. Ela sacou as duas. Ela conectou os pedaços da haste e prendeu a faca na ponta para criar uma lança que ela usou para rapidamente atingir o teto. Lanças eram as melhores armas para usar em combate corpo a corpo. Ao usar uma espada contra uma, dizia-se que era preciso ser 3 vezes mais habilidoso para vencer. Tart era, na verdade, muito habilidosa com armas de haste. Tanto que comecei a suspeitar que ela possuía a perícia da arte da lança. Eu dei a ela aquela lança ocultável de presente de aniversário. Tart se apaixonou imediatamente, declarando-a um tesouro, e nunca deixou de cuidar da arma. Tart era capaz de usar tanto facas quanto lanças, dependendo da situação e da distância entre ela e o oponente. Ela se tornara habilidosa o suficiente para derrotar até mesmo um cavaleiro comum em combate. Você nunca teve chance. Ela se gabou para o intruso. O intruso teve a presença de espírito de evitar gritar, mas o sangue espalhando-se pelo teto deixou bem claro que ele não conseguiu se esquivar a tempo.
O golpe de Tart provavelmente não fora fatal por si só, mas a bainha de sua faca estava contaminada com uma neurotoxina. O veneno era feito com uma receita secreta dos Tuatha-Dé, que eu havia aprimorado, e qualquer um que fosse picado por uma lâmina revestida com aquela substância ficaria incapaz de levantar um dedo, a menos que tivesse uma constituição física muito especial. Escolhi essa toxina porque queria algo que deixasse meus inimigos vivos, mas imóveis. Não podia permitir que assassinos rivais cometessem suicídio antes de eu conseguir que dissessem quem os havia contratado. Alguém levantou uma tábua do teto, e Marra olhou para dentro do meu quarto. Nós o pegamos. Eu o amordacei e amarrei para que ele não pudesse se matar, disse ela. Após detectar o intruso, Tart imediatamente montou guarda e o interceptou antes que ele pudesse me atacar, enquanto Marra fornecia reforços e bloqueava a rota de fuga. Era seguro dizer que eles haviam passado no teste. Muito bem. Não é pouca coisa detectar e lidar com um assassino deste calibre. Estou orgulhoso de vocês dois, elogiei. Essa velocidade de percepção e ação era louvável. Não eram perfeitos, claro, mas era evidente que haviam evoluído muito. Ri, estou tão feliz. Tart riu. Sim, foi emocionante. Sinto que podemos fazer qualquer coisa, acrescentou Marra. Você ainda não teve experiência prática com tortura, teve? Esta é uma oportunidade perfeita para colocar seu aprendizado em sala de aula à prova. Seria muito útil se você conseguisse fazê-lo confessar quem o contratou. Veja se consegue encontrar uma maneira de arrancar informações dele sem cometer suicídio. Já lhe ensinei as técnicas necessárias para isso, ordenei. Farei o meu melhor. Ele tentou fazer algo horrível com o mestre Illig, então não terei piedade, respondeu Tart. Sim, eu também tenho um pouco de raiva que gostaria de descontar nele. Se nos sairmos bem, não deixe de nos elogiar, querido irmão, disse Marra. O que mais me deixou feliz foi que os dois se tornaram capazes de matar por mim sem hesitação. Ao contrário de mim, eles não tinham recebido prisioneiros para se acostumarem a matar, então eu não tinha certeza se seriam capazes disso. Felizmente, parecia que o desejo deles de me fazer feliz havia superado qualquer resistência que pudessem ter. Tart e Marra nunca me pareceram tão adoráveis quanto naquele momento. Eu tinha certeza de que seriam uma grande ajuda para mim em batalha. Enquanto eles torturavam diligentemente o assassino, limpei o teto manchado de sangue e, em seguida, preparei alguns refrescos como recompensa. Seria uma longa noite. Hoje foi meu dia de folga. Já fazia meio ano que eu tinha lançado minha marca de cosméticos Natural You, mas cada dia ainda parecia uma zona de guerra. E não parecia cosméticos Natural You, mas cada dia ainda parecia uma zona de guerra. E não parecia que a situação iria se acalmar tão cedo. Mesmo em tempos tão agitados, o descanso ainda era importante. Sem ele, você acabaria desabando. Por isso, decidi tirar um dia de folga semanal, tanto do meu trabalho como comerciante quanto do treinamento de Tart e Marra. Eu disse a eles para saírem e se divertirem enquanto eu fazia minha viagem mensal para fora da cidade. Apesar da identidade de Illig Balor já ser um disfarce, eu agora me disfarçava como alguém do domínio Viekone, no país vizinho de Soigel. Viekone ficava a mais de 400 quilômetros de Milteu. Embora normalmente levasse cerca de 3 semanas para fazer a viagem de Milteu a Viekone, eu conseguia ir e voltar em apenas um dia. Ao implementar atalhos e métodos de transporte terrestre, reduzi o tempo da viagem a cada saída. Ok, será que desta vez vou quebrar meu recorde? Ultimamente, eu estava fazendo disso uma brincadeira, cronometrando os minutos. Era um ótimo treino. Menos de meio-dia depois, cheguei ao domínio Viekone e entrei furtivamente no pátio da propriedade Viekone. Joguei 3 pedrinhas na janela da Dia. Esse foi o nosso sinal. Embora correr o risco de ser descoberto como alguém que cruzou ilegalmente a fronteira e invadiu a propriedade de um conde estrangeiro fosse perigoso, lidar com os métodos oficiais de imigração era um saco. Foi por isso que a Dia e eu decidimos nos encontrar assim. Ela abriu a janela e eu usei um feitiço de vento para voar 5 metros acima do solo. Meus olhos encontraram os de Dia quando cheguei ao ápice do salto. Há quanto tempo, Dia? Eu disse. Sim, que bom ver você. Entre. Tenho um chá delicioso, ela respondeu. Parece bom. Trouxe uns doces do exterior. Então, essa vai ser uma divertida festa do chá. Antes que a gravidade me puxasse para uma queda em direção ao chão, agarrei-me à borda da janela e me puxei para dentro do quarto de Dia. A sala em si não era especialmente delicada. Estava abarrotada de livros sobre magia do mundo todo, e cajados e outros dispositivos que aumentavam o poder de mana preenchiam qualquer outro espaço disponível. Fico impressionado cada vez que vejo esta sala, comentei. Até eu sei que não é muito feminino, mas não tenho espaço para coisas fofas. Tenho outro quarto para esse tipo de coisa, sabia? Respondeu Dia, afobada. Era típico de Dia precisar de outro quarto porque este estava cheio demais de parafernália mágica. Está ótimo assim. Fica bem em você. Não sei bem como interpretar esse comentário, mas sei que não devo esperar muito de você nesse quesito. Certo, aqui estão todos os feitiços que escrevi no último mês. Tenho certeza de que você vai achá-los interessantes,
disse Dia, com os olhos brilhando, enquanto me entregava uma pilha de papéis. As páginas estavam repletas de fórmulas escritas na linguagem rúnica da magia. Neste mundo, somente aqueles com a habilidade de tecelão de feitiços poderiam realmente criar novos feitiços. Qualquer um poderia escrever uma nova fórmula, mas se eu não a copiasse, o encantamento falharia. Virou tradição para mim copiar todos os feitiços que Dia havia escrito no mês entre nossas visitas regulares. Compreendi facilmente o significado de cada um dos feitiços de Dia, enquanto os escrevia. Desta vez, eram especialmente complicados. Então, algo me chamou a atenção e parei completamente. Sem chance. Você conseguiu terminar aquele feitiço? Perguntei incrédula. Ri. Aposto que você não esperava por isso. Ah, parece que você já anotou. Tudo bem, veja só. Dia começou o cântico. Sua conversão elemental e encantamento estavam tão belos como sempre. Quando ela terminou de lançar o feitiço, uma xícara de chá próxima começou a flutuar, balançando suavemente para cima e para feitiço. Uma xícara de chá próxima começou a flutuar, balançando suavemente para cima e para baixo no ar. Era um feitiço que manipulava a gravidade. Até então, o melhor que tínhamos conseguido era dobrar a gravidade ao redor de algo para aumentar seu peso. Este feitiço fazia o oposto, fazendo o alvo flutuar. Eu já havia tentado criar esse tipo de magia antes, mas não obtive sucesso. Eu estava atrás desse tipo de feitiço há muito tempo porque era um componente necessário para o tipo de magia mais devastadora e poderosa que eu poderia imaginar. Dia veio me ajudar mais uma vez. Eu certamente devia muito a ela. Bem, droga. Parece que você chegou antes de mim, eu disse. Seu modo de pensar é muito rígido. Para terminar este feitiço, Dia explicou seu raciocínio. Era evidente em seu rosto que ela estava se divertindo muito, compartilhando orgulhosamente suas descobertas. A garota nunca pareceu mais fofa ou mais cativante do que em momentos como aquele. Também estávamos sentados bem próximos, e eu percebi que ela cheirava bem. Luke, você está ouvindo? Dia perguntou de repente. Sim, estou. É uma ideia incrível. Eu nem tinha pensado nisso, respondi. Isso faz você respeitar um pouco mais sua irmã mais velha? Desde os dias em que Dia foi minha mentora mágica pela primeira vez, ela gostava de se chamar de minha irmã mais velha. Eu preferiria que tivéssemos um relacionamento romântico, mas era fofo, então eu permiti. Estou realmente impressionado. Não esperaria menos de você. Que tal um doce como recompensa? Você disse que isso é do exterior, certo? Está tão escuro. Não parece muito bom. Eu garanto que você vai gostar. É agridoce e muito bom. Eu gosto. Combina bem com chá e provavelmente ficaria incrível como ingrediente para assar coisas como bolo. Este doce é feito com sementes de cacaueiros, que crescem em países do sul. Quando minha marca de cosméticos Natural You desacelerar, pretendo lançar uma linha de doces, e este será o produto em destaque, expliquei. O doce era chocolate. O doce supremo do meu mundo anterior. Assim como o hidratante, com certeza me daria um lucro enorme. Vender chocolate como um produto de inverno limitado era uma ideia que eu vinha cogitando há algum tempo. Provavelmente sairia voando das prateleiras devido à sua longa validade e à sua perfeita adequação como presente. Nossa, parece ótimo. Se eu morasse mais perto de Milteu, compraria um pouco, disse Dia. Isso é um pouco demais. Trago mais no mês que vem. Mal posso esperar. Se fosse pela Dia, eu levaria um saco inteiro de chocolate na próxima vez que a visse. Passamos a mostrar um ao outro os resultados da nossa pesquisa desde o nosso último encontro. Era isso que eu mais gostava de fazer com a Dia. Mesmo que não houvesse nada de amoroso nisso. Dia ficava ainda mais linda quando falava sobre magia. Rapidamente perdemos a noção do tempo, e o sol já estava começando a descer no horizonte, o que significava que era hora de eu ir embora. Admito que estava extremamente relutante em partir, mas tinha trabalho amanhã. Ficar não era uma opção. Já é hora de dizer adeus, não é? Sempre que você precisa ir, eu sempre penso em como seria ótimo se você morasse aqui, disse Dia, claramente um pouco deprimida. Eu adoraria. E se eu me tornasse seu mordomo? Ofereci. Se você disser coisas assim, eu posso realmente tentar fazer acontecer, sabia? Na verdade, me tornar seu mordomo seria definitivamente problemático para mim. Tudo bem, hora de ir. Vejo você no mês que vem. Sim, até mais. Pulei da janela, usando magia de vento para suavizar minha queda. Dia se inclinou na janela e acenou para mim. Nossa breve visita mensal já havia terminado. Embora curta demais, foi uma pausa fantástica. Eu me senti revigorada e pronta para voltar ao trabalho. Já se passaram 2 anos desde que cheguei a Milteu, e eu estava refletindo sobre o tempo que passei na cidade portuária. Eu estava absurdamente ocupado com todo o meu trabalho na loja, mas através disso consegui aprender muito sobre o mundo. Como o jovem prodígio que lançou a bem-sucedida subsidiária da Balor Company, a Natural You, fui convidado para uma grande variedade de lugares e fiz muitas conexões pessoais. Também era óbvio que fiquei incrivelmente rico. Conforme prometido,
Eu recebia 5% de comissão sobre todas as vendas nas lojas de cosméticos da Balor Company. E ainda era gerente da loja principal, que detinha o maior número de vendas entre todos os estabelecimentos da rede. Recebi todo o lucro das minhas lojas, descontando os cortes da Balor Company e os salários dos funcionários. O negócio tinha ido tão bem que eu já tinha dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar pelo resto da vida. Por esse motivo, comecei a investir em algumas coisas que me interessavam. O dia de retornar para casa em Tuatha-Dé finalmente havia chegado. A transferência das minhas responsabilidades já havia sido quase toda feita, e eu já havia me despedido de quase todos na Companhia Balor. Uma carruagem puxada por cavalos estava estacionada em frente à propriedade, e Tart e eu entramos. Maha, deixo a Natural U e a gestão da minha rede de informações em suas mãos, eu disse. Não vou te decepcionar, Lug. Protegerei sua base aqui em Milteu, respondeu ela. Nós três tínhamos 14 anos agora, e parecíamos bem diferentes de 2 anos atrás. Tart tinha se tornado uma gracinha, e Maha estava se transformando em uma linda jovem. No reino alvaniano, 14 anos era a idade em que se era reconhecido como adulto. Embora eu tivesse me esforçado ao máximo com o treinamento dela nos últimos 2 anos, Maha se mostrou inadequada para minha força-tarefa de assassinato, como eu esperava. No entanto, ela havia crescido a ponto de eu poder contar com ela com segurança para gerenciar o apoio logístico. Nomeei a minha assistente administrativa, em conjunto com a inauguração de uma nova loja. Ela trabalhava como braço direito de Ilig Balor, e estava se tornando uma comerciante muito habilidosa por mérito próprio. Enquanto eu estivesse fora de Milteu, ela assumiria todas as minhas responsabilidades. Também contei a ela meu nome verdadeiro e minha história. Foi por isso que ela me chamou de Lug, e não de Ilig no dia em que parti para casa. Enquanto atuava como representante da Natural U, ela realizaria toda a coleta de informações, fornecimento de capital e aquisição de recursos que eu precisava para meu trabalho de assassinato. Sinto muito por ser o único que pode ir com Lord Lug, Maha, desculpou-se Tart. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou com ciúmes, mas tenho orgulho de poder ajudar Lug de uma forma que ninguém mais pode. Tart, por favor, cuide dele para mim, respondeu Maha. Sim, respondeu Tart. Ela e Maha trocaram algumas palavras encorajadoras. Maha então se virou para mim, com lágrimas nos olhos. Evidentemente, a separação não seria fácil para ela. Mesmo que você não possa ficar por muito tempo, por favor, venha me visitar às vezes, Lug. Ela implorou. Prometo que irei visitá-lo, mesmo quando não tiver um motivo comercial para vir a Milteu. É melhor não se esquecer disso. Se você for até a propriedade Viacone todo mês para visitar Lady Dia e nunca mais vier me ver, isso vai me deixar muito triste, e provavelmente vou chorar. Maha, você é uma aprendiz e assistente importante para mim. Não tem como eu não te visitar, eu disse. Certo, estarei esperando. Além disso, encontrei aquilo que você pediu. Uma ilha desabitada, longe de qualquer rota de navios mercantes. Aqui está um mapa. Para que você precisa disso, afinal? 2 dias atrás, quando me encontrei com Dia, terminamos uma nova magia. É poderosa e perigosa demais para ser testada em qualquer lugar que não seja uma ilha desabitada, eu disse. Essa nova magia mortal havia sido desenvolvida especificamente com o propósito de matar o herói, e possuía um poder insondável. Os princípios básicos estavam completos, mas ainda precisava de um teste adequado. Infelizmente, devido ao poder do feitiço e à enorme área de efeito, eu não podia arriscar testá-lo em nenhum outro lugar que não fosse completamente desprovido de pessoas. A carruagem partiu, e por fim, Maha desapareceu de vista. Eu finalmente havia completado o teste final do meu pai. Eu havia me tornado um comerciante de primeira classe com ampla fama. Não havia esposa ou filha de nenhuma casa nobre que não recebesse Ilig Balor de braços abertos. Assim que retornasse ao domínio dos Tuatha-Dé, eu começaria a receber trabalhos de assassinato de verdade. Eu ainda não tinha matado ninguém fora daquela prisão subterrânea. Eu me perguntava como esse novo eu se sentiria ao matar. A carruagem avançava ruidosamente pela estrada. Eu podia perceber pelo rosto dela que Tart estava começando a sentir um pouco de saudade de casa. Tart, você vai sentir falta da Maha? Perguntei. Sinceramente, sim. Ela é a primeira amiga da minha idade que eu já tive. Eu queria levar Maha também, se possível, mas precisava de um representante em Milteu Tive. Eu queria levar Maha também, se possível, mas precisava de um representante em Milteu para gerenciar minha rede de informações da Companhia Balor. Ter um segundo local para onde eu pudesse recorrer, caso a casa Tuatha-Dé sofresse sérias ameaças, também era uma bênção. Na pior das hipóteses, eu poderia simular a morte de Lug e viver o resto da minha vida como Ilig. Sério? Bem, que tal eu deixar a entrega da lecitina com você sempre que possível? Você terá muitas oportunidades de vê-la, sugeri. Tart havia evoluído muito nos últimos 2 anos. Ela se tornara extremamente habilidosa com mana e proficiente com sua afinidade com o vento. Seu repertório era composto principalmente de magias que eu havia criado, e ela estava se mostrando mais do que capaz como assistente de uma assassina.
Acho que não poderia ter tido uma guarda ou transporte mais confiável. Isso me deixaria feliz. Mas acho que Mahá prefere ver você, respondeu Tart. Você acha? Sim. Mahá o ama, meu senhor, e não como família ou amigo. Ela o ama, desse jeito. Entendo o que você está dizendo, mas acho que não está certo. Mahá me admira. É parecido, mas não é a mesma coisa. Às vezes, as coisas que você diz são difíceis demais para eu entender, meu senhor. Você vai entender um dia. Nesse momento, a carruagem parou de repente. Estávamos cercados por lobos. O cocheiro saltou da carruagem e correu, abandonando os passageiros. Foi imediatamente atacado e virou comida de lobo. Essas criaturas eram muito maiores do que lobos comuns. Suas garras pareciam anormalmente grandes, e eu podia sentir uma pequena quantidade de mana emanando de seus corpos. Eram monstros. Monstros eram definidos como animais que possuíam mana. Assim como os humanos, os animais também se tornavam mais fortes quando envoltos em mana. Muitas vezes, isso resultava em mutações. Normalmente, esses animais eram conhecidos por se manterem distantes da civilização humana. Era estranho vê-los se aproximarem tão facilmente das pessoas. Isso é perfeito. Posso usar isso como uma oportunidade para exibir os frutos do meu treinamento? Perguntou Tart. Ah, parece bom. Vou assistir daqui, respondi. Tart então se envolveu em mana para aumentar sua força física e pulou da carruagem. No total, eram 3 lobos, e eles rapidamente aproveitaram a vantagem numérica e cercaram Tart. Um deles mostrou as presas e atacou. Antes que o lobo pudesse morder a carne de Tart, uma lâmina perfurou sua boca. Tart segurava sua lança. Ela levantou a saia, removeu os pedaços da arma e montou tudo num piscar de olhos. O próximo lobo atacou por trás, mas Tart deu-lhe um golpe no queixo e fez a criatura voar pelo ar usando o feitiço deu-lhe um golpe no queixo e fez a criatura voar pelo ar usando o feitiço bala de vento. A maioria dos feiticeiros só conseguia lançar magia com as palmas das mãos. Era assim que as fórmulas concedidas pelos deuses eram escritas. No entanto, ao modificar equações, Dia e eu conseguimos fazer com que você pudesse lançar magia de qualquer ponto dentro de algumas dezenas de centímetros do seu corpo. Tart conseguia lançar magia a cerca de 40 centímetros de si mesma. Assim que seus oponentes entravam em seu alcance, ela os derrubava instantaneamente com uma rápida bala de vento no entravam em seu alcance. Ela os derrubava instantaneamente com uma rápida bala de vento no queixo. Mesmo os melhores espadachins seriam pegos de surpresa por tal ataque, pois a maioria ainda tinha a impressão de que magos só conseguiam lançar magia com as mãos. Era simples, é verdade, mas foi um belo ataque surpresa. O último lobo fugiu rápido demais para que Tart conseguisse alcançá-lo a pé. Mas antes que o lobo pudesse ir muito longe, a lança de Tart perfurou suas costas. Ela arremessou a lança usando o poder do vento, dando-lhe a velocidade de uma bala. Isso foi impressionante, comentei. Tudo graças ao seu treinamento. Tornei-me muito capaz em batalha, meu senhor. Enquanto Marra trabalhava como minha assistente administrativa e aprimorava suas habilidades necessárias para lidar com meu apoio logístico, Tart acumulava experiência de combate. Ela parecia orgulhosa de si mesma quando voltou para a carruagem e sorriu satisfeita quando a afaguei na cabeça. Parece que está na hora do herói começar a aparecer, murmurei. Eu tinha permissão para reencarnar especificamente com o propósito de matar o herói. Depois que o herói derrotasse o rei demônio, ele deveria enlouquecer de poder e trazer a ruína ao mundo. Há muito tempo se diz que quando os monstros começam a aumentar em número, os demônios logo aparecem, seguidos pelo rei demônio e pelo herói. Monstros aparecendo em uma estrada principal como essa provavelmente eram um sinal de que demônios estavam chegando. Eu precisava me apressar. Felizmente, eu tinha feito mais nos últimos 2 anos do que simplesmente trabalhar como comerciante. Passei boa parte do meu tempo treinando Tart, minha parceira de combate. Também criei Mahá para atuar em uma função de apoio não relacionada a combate, em seu lugar em Milteu. Eu até tive um grande avanço em meus esforços para criar a arma definitiva projetada para matar o herói. Eu estava ansioso para experimentar. Meus testes na ilha desabitada não poderiam chegar em breve. Eu tinha certeza de que nem mesmo o herói conseguiria resistir a algo tão poderoso. Volume 1, capítulo 16.1 Interlúdio. A orientação da deusa e um encontro predestinado. Em uma sala de alabastro, uma deusa vestida de branco sentou-se com uma expressão vazia. Ela parecia uma boneca, aparentando ser desumana e sem emoção. Sua persona não se parecia em nada com a atitude enérgica e brincalhona que assumira ao se encontrar com o maior assassino daquele outro mundo. Aquilo não passara de uma simulação de personalidade considerada mais adequada para tranquilizar o assassino. A deusa nada mais era do que uma ferramenta criada para vigiar e proteger mundos. Era possível vê-la como uma realista fria e cruel. Mas essas palavras não chegavam ao cerne daquilo que a deusa realmente era. Na verdade, ela era apenas um simples mecanismo. Desprovida de qualquer emoção, ela apenas fingia ter tais sentimentos quando as circunstâncias exigiam. Uma intervenção no destino. Ajuda a Lugtuata Dé bem-sucedida.
sussurrou a deusa com voz desapaixonada. O assassino, atualmente chamado Lug Tuatha Dé, tinha uma missão muito difícil. Suas chances de sucesso eram, na melhor das hipóteses, de apenas 8%. Por isso, ela lhe dava apoio extra. Mesmo com o nível de autoridade da deusa, porém, havia um limite para o quanto ela poderia intervir. Se tivesse a habilidade, ela mesma teria removido o herói diretamente. Ela não tinha condições de aumentar o número de peças, nem de alterá-las de forma alguma. Em vez disso, concentrava todos os seus esforços em guiar as peças existentes pelo caminho certo. Se você quisesse colocar em termos românticos, poderia dizer que ela estava armando encontros predestinados. Se Lug notou esses encontros ou foi capaz de tirar vantagem deles, cabia a ele. Confirmado o esgotamento do apoio designado a Lug Tuatha Dé. Solicitação de recursos adicionais. Indeferimento do pedido pelo superior sendo confirmado. A concessão de recursos adicionais depende das realizações de Lug Tuatha Dé, deixando este assunto para depois, iniciando a segunda fase. A deusa tinha esperanças em Lug Tuatha Dé, mas não podia confiar nele. Ele não era nada mais do que a peça que naquele momento tinha as maiores chances de salvar o mundo. Sabendo disso, a deusa já estava passando para a próxima peça. Contanto que o mundo fosse salvo, não importava qual peça daria conta do recado. A deusa, robótica e sem emoções como sempre, continuou a observar o mundo. Illig estava dormindo até tarde esta manhã. Aparentemente, seu nome verdadeiro era Lug. Certas circunstâncias o levaram a fingir ser uma pessoa chamada Illig. Eu adorava vê-lo dormir. Quando acordado, ele era bonito, gentil, sempre em guarda, e uma pessoa perfeita em todos os sentidos, mas enquanto dormia, ele parecia apenas um menino doce e inocente. Perguntei se podia dormir na cama dele porque estava sozinha, mas isso era só uma desculpa. Eu só queria estar com ele para poder ver seu rostinho fofo e adormecido de perto. Querido irmão, você acordaria se eu te beijasse? Eu realmente queria tentar, mas não tive coragem. Illig era como um pai, um irmão e um professor para mim. Ele me deu tanto carinho, e eu nunca poderia agradecê-lo o suficiente por isso. Eu queria que ele nos visse como membros do sexo oposto, no entanto. A razão pela qual ele não o fez foi porque ele já estava interessado em outra pessoa. Foi frustrante. Se eu o tivesse conhecido antes, talvez eu pudesse ter sido a menina dos olhos dele. Mas eu não ia desistir. Ainda tinha tempo. O coração humano é inconstante. Naquele momento, a garota chamada Dia era o objeto de seu desejo, mas isso era apenas momentâneo. Quem poderia dizer o que aconteceria no futuro? Talvez eu devesse dormir um pouco também. Ver o rosto fofo do Illig dormindo me deixou com sono. Estava frio lá fora, exatamente como no dia em que conheci Illig. O encontro de Lug e Marra tudo foi roubado de mim. Para confiar em alguém, primeiro você precisa duvidar dessa pessoa. Sempre que eu estava passando por um momento difícil, eu me lembrava da frase favorita do meu pai. Ele era um excelente comerciante. Deixando sua pequena cidade natal em busca de trabalho, acabou fundando uma empresa que se tornou muito bem-sucedida em apenas uma geração. A crença do meu pai era que, para confiar em alguém, primeiro é preciso duvidar dessa pessoa. Era impossível confiar incondicionalmente em outra pessoa. Primeiro, era melhor desconfiar dela. Só decidir confiar nela quando ela tivesse feito o suficiente para merecer. Confiar cegamente nos outros não era uma virtude, era simples descuido. Acho que essas palavras são a razão de eu estar vivo hoje. Por meio de uma conspiração orquestrada pelo braço direito do meu pai, meus pais foram mortos. Eles estavam a caminho de uma importante reunião de negócios quando sua carruagem foi assaltada por um grande grupo de ladrões. Os ladrões sabiam com antecedência quando a carruagem chegaria, e esperaram por ela com a armadura completa. A escolta que o pai contratou também era composta inteiramente por ladrões disfarçados. Não tinha como ser coincidência. Era uma conspiração do braço direito do meu pai para assumir o controle da empresa. Depois do funeral, aquele homem se aproximou de mim e começou a chorar pela morte do meu pai. Ele me abraçou, dizendo que protegeria a mim e a empresa. Eu tinha acabado de perder meus pais, e ele era amigo do meu pai e um conhecido meu, então coloquei minha cabeça em seu peito e chorei. Mesmo assim, duvidei das intenções dele. Se eu realmente tivesse acreditado no que ele disse, provavelmente eu também teria morrido. No meio do meu desespero, ainda consegui me lembrar da lição mais importante do meu pai. Eu não tinha família. A única pessoa com quem eu podia contar era este homem, amigo do meu pai e ex-ajudante. Resisti à tentação de me entregar a ele e investiguei um pouco. Com isso descobri que ele foi quem matou meus pais. E, para tomar a empresa, ele queria me matar em seguida. Então eu corri. Eu mal consegui escapar. Ele havia designado um guarda para me vigiar. Um que não hesitou em tentar me matar assim que viu que eu estava correndo. Se eu não tivesse mana, duvido que teria conseguido escapar. Meu pai sempre me disse para esconder meu mana. Ser um mago trazia uma série de vantagens, mas, em troca, você acabava sobrecarregado com muita responsabilidade. Se eu fosse herdar a empresa algum dia, seria muito melhor esconder meu mana. Escondê-lo foi o que salvou minha vida. Escapei do guarda. Peguei todo o dinheiro que consegui,
Disfarcei-me de uma simples moça da cidade e segui para a grande dinheiro que consegui. Disfarcei-me de uma simples moça da cidade e segui para a grande cidade de Milteu, onde esperava não ser encontrada. Tive um pouco de sorte quando comprei mercadorias de um comerciante viajante por um preço maior que o de mercado. E em troca, ganhei uma carona em sua carruagem. Voltarei um dia, eu disse enquanto me escondia entre as mercadorias do comerciante, enquanto a carruagem deixava a cidade. Eu queria proteger a empresa do meu pai. Mas foi por causa da educação que meus pais me deram que eu sabia que tinha que sair. Minha segurança jamais poderia estar garantida naquela cidade. Não importa o que eu fizesse, certamente teria sido morto. Se eu quisesse proteger a empresa do meu pai, não teria escolha a não ser fugir para prolongar minha vida e retornar quando estivesse mais forte. Foi por isso que eu fui embora. Reunindo minha determinação, jurei a mim mesmo que me concentraria em me tornar mais forte em Milteu, e depois retornaria à minha cidade natal algum dia para retomar a empresa do meu pai. A vida em Milteu era difícil. Mesmo que eu tivesse conhecimento como comerciante, ninguém contrataria uma criança sem parentes. Certa noite, um ladrão invadiu a pousada barata onde eu estava hospedado e roubou todos os meus pertences, exceto minha carteira, que eu tinha feito questão de nunca largar. Esse infeliz acontecimento acabou me inspirando a começar um novo negócio, usando crianças de rua que moravam nas favelas. Juntei órfãos, escolhendo os inteligentes que sabiam ler e escrever, e usei o dinheiro que tinha em mãos para comprar roupas bonitas para eles. Depois, fiz com que atuassem como guias turísticos. Enviei as crianças em melhor forma física para as montanhas para coletar neve e gelo das cavernas no verão e lenha no inverno. Milteu era uma cidade grande e recebia muitos turistas. Por isso, surgiu uma demanda pelo conhecimento exaustivo da cidade que as crianças de rua podiam proporcionar. Uma coisa que fiquei surpreso ao descobrir foi o quanto as crianças sabiam sobre bons restaurantes na cidade, graças a todo o lixo que elas regularmente vasculhavam enquanto procuravam a próxima refeição. A neve e o gelo que vendíamos no verão acabaram se tornando produtos populares, e a demanda por lenha era alta no inverno. Vendi nossos produtos abaixo do preço de mercado para atingir a população mais pobre de Milteu, o que resultou em vendas impressionantes. Consegui administrar um negócio razoavelmente bem-sucedido, empregando crianças que encontrei nas ruas. Se você tivesse a capacidade de ler a demanda e colocar seus funcionários no lugar certo para ter sucesso, você poderia administrar um negócio. Os ensinamentos do meu pai acabaram me salvando. Quando todos chegarem à idade adulta, vou abrir uma pequena empresa. Esse era o sonho ingênuo ao qual eu tinha começado a me apegar. Infelizmente, as coisas logo pioraram para o meu negócio, graças aos esforços filantrópicos que buscavam ajudar órfãos. Após receber uma inspiração repentina, a esposa do conde Milteu se interessou pelo bem-estar social e começou a investir grandes somas de excedentes de receita tributária em auxílio aos pobres. Orfanatos começaram a surgir por toda a cidade, cada um deles após os grandes subsídios oferecidos. Assim, a caça aos órfãos começou. Minhas crianças de rua foram as primeiras a serem alvo, e todos nós fomos enviados para orfanatos. Isso marcou o fim do meu negócio. E assim, meu sonho ingênuo acabou. A vida no orfanato era miserável, para dizer o mínimo. Era tão horrível, que o tempo que eu passava com as outras crianças na rua parecia o paraíso em comparação. Como o orfanato foi aberto com o único propósito de colher os benefícios, o diretor, sem surpresa, não pensou em nada além do único propósito de colher os benefícios. O diretor, sem surpresa, não pensou em nada além de reduzir os custos de manutenção. Tudo o que ele precisava fazer era manter as crianças vivas para garantir que pudessem continuar enchendo os bolsos. Nos deram a comida mais barata que se possa imaginar, e tudo tinha um gosto horrível. Crianças eram espancadas regularmente para silenciá-las quando faziam barulho. E o abuso só piorou a partir daí. Era comum ver crianças amarradas e amordaçadas com trapos enfiados na boca. Havia apenas um adulto trabalhando no meu orfanato, provavelmente para manter os custos de mão de obra baixos. Sua única função era vigiar. Ele não tinha a responsabilidade de educar ou cuidar das crianças de forma alguma. As crianças tinham que fazer todas as tarefas e cuidar das menores sozinhas. Éramos até obrigados a fazer vários bicos, e quem se arrastasse no trabalho era punido. Todo o dinheiro que ganhávamos ia direto para os bolsos do orfanato. Quando as crianças bonitas foram consideradas maduras o suficiente, elas foram forçadas a começar a aceitar clientes. Uma menina 1 ano mais velha que eu, chamada Noine, voltou ao orfanato um dia e, provavelmente porque ficou muito traumatizada por um cliente, pegou uma faca e cortou o rosto repetidamente para que nenhum cliente se aproximasse dela novamente. Ela era uma garota tão bonita, mas depois disso, ficou irreconhecível. Algumas crianças tentaram escapar, mas isso não foi tolerado. Se o número de crianças no orfanato diminuísse, os subsídios também diminuiriam. Tal coisa atrairia a ira do diretor. Uma tentativa de fuga frustrada significava que a criança seria mutilada. Para garantir que nunca mais tentativa de fuga frustrada, significava que a criança seria mutilada, para garantir que nunca mais pudesse correr e para servir de exemplo para as outras. Nada jamais me fez odiar mais minha própria impotência. Violência e medo reinavam naquele lugar. Minha inteligência
e tudo o que meu pai me ensinara como comerciante não valia nada ali. Um dia, enquanto lavava roupa no jardim, ouvi o diretor e o guarda conversando. Você acha que a Marra vai conseguir atender clientes em breve? Ultimamente tenho sentido vontade de imobilizá-la e levá-la eu mesmo. Ótima ideia, chefe. Ela é uma gracinha, e virgem também. Com certeza vai render um bom dinheiro. Estou entrando em contato com os pervertidos da nobreza que gostam delas jovens. Não a dê por pouco. Virgens podem vender bem caro. O preço dela vai cair se ela for muito magrinha, então certifique-se de alimentá-la com uma dieta bem balanceada. Não se preocupe, é exatamente isso que eu tenho feito. Ela já está começando a ganhar um dinheirinho. Depois que ela vender, talvez eu dê uma chance a ela. Parece que ela está se tornando uma ótima jovem. Sentindo que ia gritar, cobri a boca que ela está se tornando uma ótima jovem. Sentindo que ia gritar, cobri a boca com a mão e sentei no chão. Eles iam me obrigar a aceitar clientes. Só de pensar nisso eu já estava passando mal, e não consegui deixar de imaginar a Noine, com o rosto tão cortado que nem conseguia reconhecê-la. Não posso acabar assim. Não vou acabar assim, pensei. Mas sabia que também não queria aceitar clientes. A menos que eu escapasse, seria forçado a sofrer algo terrível. Não há palavras para descrever o quanto eu estava assustado. Ninguém no orfanato sabia que eu tinha mana. Independentemente de quão grandes e assustadores os adultos fossem, se eu conseguisse pegá-los de surpresa, tinha certeza de que conseguiria escapar. Fiz um plano, dedicando todo o meu tempo à preparação. Eu precisava escapar antes que me obrigassem a fazer o indizível. Com cuidado para não revelar que sabia de alguma coisa, fiz o meu melhor para agir como sempre. Não havia como prever o que fariam comigo se meu plano fosse descoberto. A noite da minha fuga havia chegado. De repente, um frenesi tomou conta do orfanato. Aparentemente, o filho do chefe da Balor Company, que também era um dos executivos da empresa, estava vindo ao orfanato e querendo adotar. Outras crianças comentavam animadamente que, se encontrasse alguém de quem gostasse, ele o adotaria e o colocaria para trabalhar na companhia Balor. A criança adotada não só conseguiria escapar daquele pesadelo, como também ganharia um emprego na maior empresa da cidade. Aquela era a chance de uma vida, a corda pendurada no fundo de um poço. Todos estavam entusiasmados, discutindo maneiras de atrair o visitante. Se eu fosse escolhido, poderia sair sem correr riscos. Trabalhar em uma grande empresa também era muito atraente. Economizar dinheiro me ajudaria a alcançar o objetivo de recuperar a empresa do meu pai, além de me proporcionar uma experiência inestimável. Mas será que realmente estava tudo bem ao ser escolhido? Eu tinha mana, um poder que me dava uma chance de escapar. Eu já vinha bolando um plano para fugir. As outras crianças não tinham essa opção. Sem mana, elas não tinham esperança de sair dali. Soltei um longo suspiro, olhei para o teto e decidi que faria o possível para não chamar a atenção do homem da companhia Balor. Era melhor deixar essa oportunidade para uma das outras crianças. Por um momento me perguntei se eu tinha me tornado mole demais. Não pude deixar de sentir compaixão por todas as outras crianças presas naquele lugar miserável comigo. Mais tarde, o suposto executivo da Balor Company chegou ao orfanato. Todos ficaram surpresos ao descobrir que o executivo era um garoto da mesma idade que eu. Fiquei impressionada com o quão bonito ele era. Ele não era apenas bonito, mas também tinha uma certa elegância e irradiava confiança. Ele é meu príncipe, murmurei sem pensar. Eu entendi que ele era especial e que tinha uma formação diferente da minha. Outras crianças rapidamente superaram o choque da idade e o cercaram apressadamente, cada uma implorando para ser escolhida. Meu nome é Ilig Balor. Estou procurando alguém que possa ser meu futuro assistente. Por favor, me falem sobre vocês. A perspectiva de trabalhar tão de perto com um grande nome da maior empresa vocês. A perspectiva de trabalhar tão de perto com um grande nome da maior empresa da cidade só deixou as crianças mais animadas. Observei a cena se desenrolar alguns passos atrás das outras crianças, enquanto o diretor ganancioso bajulava o menino. Ele provavelmente estava oferecendo muito dinheiro pela adoção. O diretor agia assim apenas com pessoas que queriam encher seus bolsos. O menino examinou atentamente as crianças, uma a uma, fazendo perguntas a cada uma delas. Ele era bem educado e tinha um sorriso maravilhoso. Todas as meninas o olhavam como se ele fosse um príncipe que tivesse vindo para levá-las embora. Fiquei tentado a ir até ele, mas fiquei para trás e observei. Então, depois de algum tempo, o príncipe abriu caminho por entre a multidão de crianças e veio direto até mim. Olhando-me de cima a baixo com aqueles olhos incomuns, ele sorriu. Meu coração batia forte no peito. Eu te encontrei. Preciso da sua força. Você vem comigo? Ele estendeu a mão, e eu a agarrei. Mesmo tendo dito a mim mesmo que não roubaria essa chance das outras crianças, não consegui resistir. Peguei a mão dele quase inconscientemente. Sim. Eu adoraria. Acho que não pretendia dizer sim, mas o príncipe era tão grandioso, tão bonito, que roubou meu coração antes que eu percebesse o que tinha acontecido. Desculpe-me. Pedi desculpas silenciosamente às outras crianças. Mas eu precisava fazer mais do que isso. Decidi um dia retornar àquele orfanato e salvar todas aquelas crianças pobres.
Com o apoio de um executivo da Ballor Company, isso deveria ter sido possível. Diretor Torran, quero adotar essa menina. Uma excelente escolha. Infelizmente, essa garota é um caso especial, então terei que dobrar o preço que discutimos antes. Na verdade, não. Vou precisar de ainda mais do que isso. Quanto você está pedindo? O diretor então propôs um preço absurdamente alto. Ele provavelmente estava apenas tentando iniciar negociações com um preço alto, esperando uma resposta. Esse tipo de dinheiro poderia comprar vários escravos. Muito bem. Aqui está. O príncipe fez um gesto frio para que seu assistente tirasse algumas moedas de ouro e as colocasse em uma bolsa de couro. Com os olhos arregalados de choque, o diretor aceitou o dinheiro com entusiasmo, curvando-se profusamente. Combinado. No entanto, receio que não possamos entregá-la ainda. Precisamos dar um tempo para Marra se preparar, então por favor, volte em 3 dias. Entendido. Te vejo em 3 dias. Não era hora de se preparar. O diretor queria me vender para algum nobre por uma noite para ganhar um dinheirinho extra enquanto ainda podia. Provavelmente queria ter a sua vez comigo. Quase gritei para o príncipe me salvar, mas acabei engolindo as palavras. O diretor me fuzilava com os olhos vermelhos, me avisando para não dizer nada fora do contexto. O medo tomou conta de mim e fiquei em silêncio. O príncipe olhou para mim e sorriu. Parecia que ele estava me dizendo que tudo ficaria bem. Diretor Torran, irei adotá-la em 3 dias, mas nosso contrato está completo, e agora sou o guardião dela. Não se esqueça disso. Claro, meu bom senhor. Vou tratá-la com o máximo cuidado. Era mentira, claro. Mais uma vez, o diretor estava me avisando para não dizer nada. Mesmo sem ele me ameaçar, acho que não conseguiria dizer nada. Eu não queria que o príncipe pensasse que eu era uma pessoa corrompida. Meu palpite sobre o motivo de eu ter sido detido por 3 dias foi rapidamente comprovado. Na mesma noite em que fui adotada, um cliente estava na fila para mim. O diretor provavelmente correu para encontrar um cliente, pois o príncipe viria me buscar em alguns dias. Infelizmente, meu cliente era um nobre, o que reduziu minhas chances de fuga. Depois de ser lavado e vestido com as melhores roupas que usei desde que fugi de casa, fui colocado em uma carruagem puxada por cavalos. O guarda e o diretor sentaram-se ao meu lado. A menos que eu fizesse alguma coisa, seria estuprada. Minha cliente era a mesma pessoa que tratou a pobre Noine tão horrivelmente que ela mutilou o próprio rosto depois. Todas as crianças que eram forçadas a aceitar clientes sempre diziam que os nobres eram os mais rudes. Estou com medo, estou com medo, estou com medo. Tudo o que eu precisava fazer era suportar aquilo por 3 dias, e então eu poderia estar com o príncipe. A imagem do rosto dele me veio à mente. Eu não suportava a ideia de ser violada antes de ir até ele. Realmente não era do meu feitio ter tais pensamentos. Eles me faziam sentir como uma jovem donzela saída de um conto de fadas. Eu estava focada em sobreviver há tanto tempo que havia me esquecido desse tipo de emoção. Enquanto começava a me perguntar o que havia mudado em mim, rapidamente descobri a resposta. Foi amor à primeira vista. Sinceramente, fiquei surpreso comigo mesmo por ainda ser capaz de sentir algo assim. Isso certamente explicava os pensamentos estranhos que eu estava tendo. Pensei que se eu conseguisse pular da janela da carruagem, corresse até a primeira loja da Ballor Company que encontrasse, e chamasse seu nome, as pessoas de lá certamente me ajudariam. Eu tinha 2 opções. A primeira era fazer o que me mandavam e ir até o príncipe em 3 dias. A segunda era arriscar o perigo e ir até o meu príncipe ainda virgem. Para mim, a decisão foi fácil. É uma pena, disse o diretor com um suspiro. Se aquele rapaz tivesse chegado 1 mês depois, eu já teria me fartado dessa moça. O diretor estendeu a mão e esfregou minha perna com os dedos engordurados. Fingi estar com medo para não dar a dica. Enquanto isso, calculei o melhor momento para escapar. A carruagem virou na estrada e balançou, fazendo com que tanto o diretor quanto o guarda perdessem o equilíbrio e tombassem para um lado. Era a melhor chance que eu poderia ter. Abri a janela e pulei para fora. Ao pousar, rolei pelo chão para amortecer o impacto. Meu vestido se estragou no processo, mas não me importei. Até rasguei a saia para facilitar a corrida. Durante o tempo em que trabalhei com outros meninos de rua, adquiri bastante treinamento físico e aprendi muito bem os becos de Milteu. Não havia mais motivo para esconder meu mana, então corri com todas as minhas forças. Infelizmente, não demorou muito para que eu fosse pego. Como? Eu ofeguei. Eu corri para um beco, mas só consegui virar 2 vezes antes que o guarda do orfanato me alcançasse. Nenhuma pessoa normal conseguiria fazer isso. Você não era a única escondendo sua mana, garotinha. Oh, vou ter que te punir por estragar seu vestido daquele jeito. Hyuk. Nem o diretor vai nos ver aqui. Contanto que eu não deixe nenhuma marca, posso fazer o que eu quiser. Estou sempre ficando presa com as sobras do diretor, então vai ser legal eu mesma usar uma para variar. Isso foi terrível. Tentar escapar para um beco deu errado. O guarda balançou o braço em minha direção com toda a força que pôde, e fechei os olhos para me preparar para o impacto. Para minha surpresa, o golpe não aconteceu.
Abri lentamente os olhos e vi que alguém havia segurado o braço do guarda. Vê, seu pequeno bastardo. Acho que fui bem claro. Nosso contrato está completo, e agora sou a guardiã dela. Não se esqueça disso. Marra é minha irmãzinha. O que exatamente você estava prestes a fazer com ela? Meu príncipe estava lá, parado bem diante dos meus olhos. O guarda se encolheu diante do olhar furioso do garoto e recuou. Como você? Consegui dizer. Quando saí, vi seus olhos implorando para que eu te salvasse. Então pesquisei um pouco sobre Torran. Não demorou muito para que eu percebesse suas intenções, então fiquei de olho em você. De repente, fui tomado pela emoção e meu coração começou a bater dramaticamente. Mas isso era perigoso, eu disse. Pode ter sido, mas agora você faz parte da minha família. Membros da família se protegem. O príncipe soltou o braço do guarda e se posicionou para me proteger. Vamos sair daqui. Ele me cobriu com um casaco e sorriu. De repente, consciente do meu estado de vestimenta, desviei o olhar timidamente. O guarda estava paralisado ali. Ele parecia inseguro se podia bater em um executivo da companhia Balor. Então o diretor apareceu no beco e eu contive um suspiro. Bem, isso é problemático. A adoção da Marra deveria acontecer daqui a 3 dias, disse ele. Não gosto de ser obrigado a me repetir. Esta menina faz parte da minha família. Não vou ignorar que ela esteja em perigo, respondeu o príncipe. Então você não me deixa escolha. Eu já tenho o seu dinheiro, então não preciso mais te puxar o saco. Vou te colocar no seu devido lugar, seu merdinha. E, tem certeza disso, chefe? Ilig Balor é filho do chefe da companhia Balor. Isso nos tornará inimigos deles. Acha que eu me importo? Vou simplesmente fazê-lo desaparecer. Vou vendê-lo em algum país estrangeiro como prostituto. O guarda zombou da proposta vil. Claramente, ele ficava feliz com qualquer justificativa para bater no príncipe. Por favor, corra. Aquele cara é um mago, implorei. Sim, eu sei. O príncipe parecia surpreendentemente calmo, apesar do meu aviso. Ele facilmente desviou do soco do guarda e levemente colocou os braços sobre os ombros do guarda. Com um som abafado, as articulações dos ombros do guarda se separaram, e o príncipe se chocou contra ele enquanto ele estava desequilibrado. Ele então pisou no joelho do guarda, fazendo-o dobrar em uma direção que nenhum joelho deveria ter dobrado. Gi! Gritou o guarda, contorcendo-se de dor. O príncipe se virou para o diretor e sorriu. Ele fechou a distância entre eles em um instante e pressionou uma faca contra a garganta do diretor. Um fio de sangue escorreu pela garganta do diretor onde a faca o espetou. O diretor não conseguiu nem responder. Eu nunca precisei fazer um acordo com você, sabia? Eu poderia facilmente tomá-la à força. Para ser sincero, a força é onde eu me destaco. O príncipe sorriu o tempo todo, mas eu senti uma aura fria e sombria emanando dele. Senti um arrepio na espinha. O diretor, diante de uma sensação tão assustadora, molhou as calças e não conseguiu se mover nem responder. Tudo bem, Marra, vamos para casa. Já preparei um quarto para você. O príncipe estendeu a mão para mim novamente, como fizera no orfanato. Uma coisa da qual eu tinha certeza agora era que aquele garoto não era normal. Se eu pegasse na mão dele, eu também deixaria de ser normal. Leve-me embora, meu príncipe. Mas não olhei para trás. Não importava o quão incomum ele fosse. Eu acreditava plenamente que seria feliz em qualquer lugar, contanto que estivesse incomum ele fosse. Eu acreditava plenamente que seria feliz em qualquer lugar, contanto que estivesse com ele. Primeiro, eu tinha que duvidar dele. Eu teria que investigar quem e o que esse garoto era. Só então, eu decidiria se ele realmente era digno de confiança. Ele pode ter sido o meu príncipe e o salvador que eu tanto desejava, mas eu ainda precisava ter certeza. Foi isso que meu pai me ensinou. E esse ideal foi o que me manteve vivo, em meio a todos os meus problemas. A noite antes da partida de Lug Ilig, cuja verdadeira identidade era Lug Tuatha-Dé, retornaria para sua verdadeira partida de Lug Ilig, cuja verdadeira identidade era Lug Tuatha-Dé, retornaria para sua verdadeira casa amanhã. Em preparação para sua saída, estávamos passando pelas verificações finais para transferir o controle de sua marca de cosméticos, Natural You, para mim. E terminamos, eu disse. Ótimo. Deixo isso em suas mãos, respondeu Illic. Não vou decepcionar você. Estou confiante de que tenho a habilidade necessária para proteger sua marca, mas não vou parar por aí. Vou fazer a marca crescer ainda mais, declarei. Com você no comando, isso não me surpreenderia, disse Illic com um sorriso gentil. Também estou pensando em expandir para além desta cidade. Há uma loja muito promissora em uma cidade próxima. É propriedade de uma empresa que costumava ser muito bem-sucedida, mas entrou em declínio desde que houve uma mudança na gestão. Aquela loja promissora era um dos estabelecimentos da antiga empresa do pai. Desde que o braço direito do pai assumiu, a empresa sofreu falência após falência e rapidamente entrou em dificuldades financeiras. Era uma das menores lojas e foi colocada à venda após ser considerada sem muita importância. No entanto, foi a primeira loja que meu pai construiu. Por isso, guardou muitas lembranças para mim.
eu ia retomar a empresa do meu pai. Assumir aquela primeira loja foi o primeiro passo em direção a esse objetivo. Faça como quiser. Confio na sua habilidade. Não vou dizer para você manter seus sentimentos pessoais fora disso, mas se decidir seguir seu coração, certifique-se de ter sucesso, instruiu Illig. Claro, afinal sou sua assistente. Illig provavelmente sabia tudo sobre o meu passado e como eu estava tentando retomar os negócios do meu pai. Não havíamos conversado abertamente sobre isso, mas eu tinha certeza de que ele havia investigado minuciosamente a minha origem. Mesmo com tanto conhecimento, ele ainda confiava em mim. Por essa razão, eu estava determinado a ver meu objetivo pessoal realizado e também obter lucro. Se você decidir seguir seu coração, tenha certeza de que terá sucesso. Ouvir Illig dizer isso só me fez amá-lo ainda mais. Escolher seguir esse garoto anormal por esse caminho estranho foi definitivamente a escolha certa. Mestre Illig, Mestre Marra, trouxe um pouco de chá. Obrigado. O garoto que nos trouxe o chá já havia morado comigo no mesmo orfanato, e até tinha sido um dos meus sócios nos tempos em que eu morava nas ruas. Ultimamente, eu vinha resgatando diversas crianças do orfanato, contratando-as para a companhia Balor. Sobre aquela coisa que você me pediu. Se eu conseguir, você quer sair comigo? Só se você não tentar nada depois. Isso é lamentável. Illig e eu rimos. Meus sonhos de uma vida inteira estavam finalmente ao meu alcance, e tudo graças ao meu querido irmão. Por isso, decidi que, independentemente do que o futuro me reservasse, dedicaria o resto da minha vida a ajudar Illig, mesmo que isso significasse morrer por ele. Eu esperava que talvez um dia, quando eu tivesse alcançado meu objetivo, Illig me visse não como sua assistente, mas como uma amante. Para isso, decidi trabalhar duro para corresponder às suas expectativas. Capítulo 17. O assassino. Retorna para casa. Depois de muito tempo ausente, finalmente retornei ao domínio Tuatha-Dé como Lug. Mudou muito nos últimos 2 anos. A mudança mais óbvia em relação a 2 anos atrás foram os vastos campos de soja. As pequenas leguminosas podiam ser cultivadas em solo ralo sem muito tempo e esforço. Elas até ajudavam a repor os nutrientes do solo à medida que cresciam. No entanto, como a maioria das pessoas considerava a soja apenas como alimento para o gado, não havia muita demanda por ela. Por isso, tão poucas pessoas a cultivavam. Quando a casa Tuatha-Dé começou a comprar a soja como ingrediente para hidratante, o preço da soja subiu para o mesmo nível do trigo. Agora que se tornara uma fonte fácil de dinheiro, havia plantações de soja por todo o domínio. Tart desceu da carruagem e olhou ao redor. Finalmente voltamos. É tão nostálgico. Mas sinto que a vida na cidade de Milteu combina mais com você, meu senhor. Parecia mesmo que sim? Acho que aqui é mais adequado para mim. Estou mais à vontade aqui. Meu cabelo tingido finalmente recuperou a cor prateada natural. Enquanto a carruagem seguia em direção à propriedade, os cidadãos do domínio começaram a se aproximar e acenar. Bem-vindo de volta. Você não é chamado de menino prodígio à toa. A soja está vendendo por um preço incrível agora, e meu trabalho transformando a soja naquela pasta estranha paga super bem. Graças ao nosso menino gênio, consegui comprar 2 vacas. Mesmo quando você não está aqui, você continua trabalhando por nós. Sou grato por tudo o que você fez, mas com certeza, continua trabalhando por nós. Sou grato por tudo o que você fez, mas com certeza, houve muitas vezes em que desejei que você estivesse aqui. Parecia que meu pai havia explicado a eles que eu era o responsável pelo aumento no preço de venda da soja. Todos me diziam como isso havia facilitado suas vidas. Mais uma vez, fiquei feliz por ter decidido exportar lecitina do domínio Tuatha-Dé. Na verdade, a Balor Company provavelmente percebeu que o ingrediente secreto era feito de soja. O motivo de não terem feito nada com esse conhecimento, provavelmente era porque ainda não sabiam como de não terem feito nada com esse conhecimento, provavelmente era porque ainda não sabiam como transformar soja em lecitina. Provavelmente também tinham medo de me irritar, ou talvez estivessem simplesmente demonstrando respeito pela pessoa responsável por todo esse sucesso. Apesar de ser um comerciante, Balor era um homem compassivo. Durante meu tempo como Illig, ele me tratou como se eu fosse realmente seu filho biológico. No entanto, mesmo essa gentileza era uma estratégia comercial calculada da parte dele. Era um equívoco comum achar que os melhores comerciantes eram aqueles que ignoravam friamente as emoções dos outros e buscavam apenas eficiência. Se fosse assim que você operasse, as pessoas dificilmente desejariam cooperar com você a longo prazo, e seu negócio sofreria. Os melhores comerciantes souberam usar o coração para tomar decisões importantes e investiram tempo e dinheiro de acordo com a necessidade de cada um. Aprendi muito com Balor. Lord Lug, isto é para você. Por favor, aceite isso como um símbolo da minha gratidão. Várias pessoas se aproximaram, me oferecendo colheitas, queijo, isso como um símbolo da minha gratidão. Várias pessoas se aproximaram, me oferecendo colheitas, queijo, carne de caça, peixe defumado, e muito mais. Aceitei tudo sem recusar ninguém. Tart e eu rapidamente ficamos com as mãos ocupadas. Todos eles o amam muito, meu senhor.
disse Tart com tanto orgulho como se estivesse falando de si mesma. Sim. É exatamente por isso que quero trazer prosperidade a este domínio, assim como meu pai e o pai dele antes dele. Eu reencarnei neste mundo para ser um assassino, mas mais importante, eu era o herdeiro da casa Tuatha-Dé. Pouco depois de meu retorno à propriedade, minha mãe veio até mim e me deu um grande abraço. Bem-vinda a casa. Eu estava tão sozinha sem você aqui, Lug. Ah, senti falta do seu cheiro. Você é horrível, sabia? Da última vez que você chegou em casa, só falou com o Cian sobre trabalho e depois foi embora sem me ver. Você não pode fazer isso onde as pessoas possam nos ver? Tenho uma posição a manter. Impossível. Faz tanto tempo que não te vejo. Eu estava tão sozinha. Luke, você não pode nos deixar de novo. Ufa, já estou farta. Bem-vinda de volta para você também, Tart. Obrigada por ficar com meu filho. Você pode ver o quanto me preocupo com ele. Não precisa me agradecer. Eu teria sentido ainda mais falta dele do que você. É mesmo? Por favor, continue cuidando dele. Esse menino sempre tenta fazer tudo sozinho, então estou aliviada por ele ter alguém como você por perto. E eu farei o meu melhor. Tart se levantou, seu rosto ficando vermelho escuro. Senti que ela estava interpretando as palavras da minha mãe de forma errada. Mãe, onde está o pai? Perguntei. Ah, é isso mesmo. Ele quer que você o encontre no escritório. Enquanto você conversa com Cian, quero que Tart me conte tudo sobre o seu tempo em Milteu. Você nunca me contou nada sobre si mesmo nas suas cartas, Lug. Tá bom, vou te contar tudo em detalhes, respondeu Tart. Ouvir tudo da Tart, uma garota mais próxima de mim do que de qualquer outra pessoa, certamente me envergonharia. Contar qualquer coisa para a minha mãe sobre isso seria perda de tempo àquela altura, e a Tart cedia facilmente quando pressionada. Então, dizer a ela para não dizer nada também não ajudaria muito. Então me resignei ao meu destino. Tudo o que eu podia fazer era rezar para que ela não falasse sobre isso. Como deixei isso acontecer comigo? Perguntei-me. Supunha que, apesar de ser minha segunda vida, eu ainda era adolescente. Eu não era mais imune aos impulsos da natureza do que qualquer outra pessoa. Saí da Tart e fui para o escritório. Meu pai me avaliou assim que entrei, claramente me avaliando. Ele obviamente queria ver o quanto eu havia crescido nos últimos 2 anos. Luke, você se tornou um homem, ele disse finalmente. Sim. Cheguei à maioridade há 1 mês. Aos 14 anos, eu me formei na adolescência no reino alvaniano. Agora eu era adulta aos olhos da sociedade. Isso significava que eu estava em idade de casar. Entre a nobreza, era comum organizar os casamentos com bastante antecedência, enquanto os filhos ainda eram pequenos, e realizar a cerimônia quando ambos completavam 14 antecedência, enquanto os filhos ainda eram pequenos, e realizar a cerimônia quando ambos completavam 14 anos. No entanto, há apenas 5 anos, um certo conjunto de circunstâncias fez com que se tornasse prática comum neste país esperar até que ambos os parceiros completassem 16 anos. Não é isso que eu quero dizer. Infelizmente, este país está lotado de crianças que já atingiram a maturidade há muito tempo. Você se tornou um adulto no verdadeiro sentido da palavra. Tornar-se um comerciante de sucesso fez parte do seu desafio. Mas eu nunca imaginei que você chegaria comerciante de sucesso, fez parte do seu desafio. Mas eu nunca imaginei que você chegaria tão longe. Não há um único nobre que não conheça a Natural You, a marca de cosméticos de Illig Balor. Inventei o hidratante, um produto capaz de me render uma reputação de destaque como comerciante. E então planejei divulgá-lo. Mas tudo o que aconteceu depois disso foi graças a Balor. Ele transformou a popularidade do hidratante em uma arma ao associar a marca a produtos cosméticos já existentes. Ao fazer isso, ele reescreveu todo o cenário da indústria cosmética. Sua proeza era impressionante de se ver de perto. Eu imaginava que usar hidratantes revolucionaria o mundo dos cosméticos, mas as coisas avançaram muito mais rápido do que eu esperava. Apesar de estar presente em todas as etapas do processo como responsável pelo projeto de cosméticos, fiquei completamente surpresa com o apoio incrível que recebi da empresa. Agora, a Natural You estava se tornando uma das marcas mais populares do mundo, e era conhecida por mais do que apenas hidratantes. Aquele homem é tão habilidoso quanto um comerciante pode ser. Só de ter a chance de se comparar a ele já é uma experiência valiosa. Antes do seu julgamento, expliquei que meu propósito ao enviá-lo a Milteu para trabalhar como comerciante era para que você pudesse aprender sobre o mundo, construir outra identidade que lhe seria útil como assassino e construir conexões pessoais. Nada disso era mentira. Mas eu tinha mais um motivo. Sabe qual era? Perguntou meu pai. Balancei a cabeça. Pela primeira vez, não fazia ideia do que poderia ter sido. Eu queria que você encontrasse uma vida fora do clã Tuatha-Dé. Lug, você é capaz de ter uma carreira de sucesso como comerciante. Há muitos que desejam essa vida. Balor até recomenda que você deixe nosso clã de assassinos e se dedique a ser um homem de negócios. Se isso for do seu interesse, então eu... Ele não está dizendo isso à toa, sabe? Ele me disse que você gerou uma receita equivalente a 20 anos de impostos deste domínio.
Parece que ele quer que você o apoie como o segundo executivo mais alto da empresa dele, e, um dia, também apoie o filho dele. Se escolher esse caminho, eu não vou impedi-lo. O que você está dizendo? A única razão pela qual adquiri toda essa experiência como mercador foi para me aprimorar como assassino, respondi. Lug, a esta altura, é tarde demais para eu escolher qualquer outra maneira de viver. Você ainda não sujou as mãos de sangue com assassinato. Ainda pode encontrar outra maneira. Nós, Tuatha-Dé, protegemos este país removendo influências nocivas, mas isso não fará o mesmo por nós. Se algum dia formos revelados como somos, a família real nos descartará como criminosos para apaziguar a nobreza. Nossa lealdade ao país não nos rende recompensa. As palavras de meu pai eram suaves, e não houve mudança de tom. Apesar da calma, ainda senti um arrepio na espinha. Vou ser claro. Sermos eliminados se nossa profissão de assassinos for descoberta, também faz parte do nosso dever. É até possível que o segredo vaze dos nossos empregadores, sem que façamos nada de errado. Preparar outras identidades desde o nascimento é uma forma de seguro. Quando o país nos rejeitar, poderemos escapar e viver como pessoas diferentes. Só quero que saiba que eu entenderia se você abandonasse esta vida implacável agora, para escolher uma maneira mais fácil de viver. Então, vou perguntar uma última vez. Você ainda escolhe viver como Lug Tuatha-Dé? Desde jovem, sempre me ensinaram o valor do trabalho da casa Tuatha-Dé. Eram os membros da casa Tuatha-Dé os responsáveis por proteger o reino alvaniano. Agora, apesar de todos os seus ensinamentos, depois de todo esse tempo, meu pai havia escolhido compartilhar comigo essa dura realidade. Talvez esse momento tenha sido o motivo pelo qual ele decidiu dizer qualquer coisa em primeiro lugar. Meu pai queria que eu lidasse com essa questão, depois de passar 2 anos aprendendo sobre o mundo. Mas antes de começar como assassino, e não conseguir mais desistir. Antes da minha reencarnação, eu havia sido criado apenas como uma ferramenta para matar. Em nenhum momento pensei em como era usado. Eu vivia como uma simples lâmina, sem dúvida. Com meu pai, porém, as coisas eram diferentes. Ele me criou como uma assassina, mas também me ensinou a amar. Há muito tempo, decidi não viver mais como uma ferramenta. Escolhi trilhar um caminho por livre e espontânea vontade. Pai. Não, pai. Eu escolho viver como um Tuatha-Dé. Tenho algo que preciso fazer e que só posso realizar como membro desta família. Decidi chamá-lo de papai, em vez de pai. Era a minha maneira de mostrar a ele que eu havia tomado essa decisão como homem. Agora que eu estava mais velho, não sentia mais necessidade de ser tão formal com ele. Essa decisão vem de um senso de justiça? Você está dizendo que tem a convicção de jogar sua vida fora pelo bem do país? Perguntou meu pai. Não é isso. Não sou uma pessoa tão admirável assim. É que o povo de Tuatha-Dé e meus conhecidos em Milteu são especiais para mim. E quero que este país permaneça em paz. Não quero que a felicidade que conquistei se desintegre. Isso é o mais importante para mim. Mesmo que o país nos rejeite, não será problema para mim. Treinei com você, então não tem como ser pego tão facilmente. Depois de ser exposto, tenho certeza de que ainda conseguiria viver como Illig se precisasse. Sabendo disso, não me importo com a ideia de ser rejeitado. Isso mesmo, eu não estava tentando assassinar o herói porque alguém me ordenou. Eu estava fazendo isso por vontade própria. E para minha própria felicidade. Deixar que me empurrassem como eu fazia na minha vida anterior não era mais uma opção. Quer meu cliente fosse a família real ou uma deusa, eu não estava disposto a seguir ninguém cegamente. Nunca mais permitiria que me matassem. Papai me observou sem dizer nada. Continuei falando. Tenho outro motivo. Há algo que não poderei fazer se deixar a casa Tuatha-Dé. E o que seria? Não consigo adivinhar. Estou apaixonado por Dia Viecone. Estou trocando cartas com ela até agora. E confesso que tenho atravessado a fronteira e entrado sorrateiramente em sua propriedade para encontrá-la uma vez por mês. Passar pela segurança da fronteira e da propriedade do conde é um excelente treinamento. Estou pensando em me casar com ela algum dia. E é preciso ter uma certa patente para se casar com a filha de um conde. Eu tinha arranjado tempo para me encontrar com Dia mesmo quando estava em Milteu. Tão forte era meu desejo de vê-la que até usei a recuperação rápida, minha enorme capacidade de mana e novos feitiços para aumentar minha velocidade a ponto de conseguir ir e voltar em apenas um dia. Eu adorava conversar com ela sobre novos feitiços, observar a alegria em seu rosto e anotar todos os feitiços que ela havia inventado. Buahahahaha, sempre achei você um filho perfeito demais. Jamais imaginaria que fizesse algo tão tolo. Entendo. Dia. Se é isso que você quer, então por favor, seja bem-vindo ao clã dos assassinos. Vou começar agora mesmo. Este é um trabalho importante. Há um nobre de quem precisamos nos livrar. Ele é um sujeito miserável que está vendendo segredos militares para nações estrangeiras em troca de narcóticos, e depois os espalhando por todo o país. O povo está sofrendo com isso. Ele precisa ser removido. Era quase inacreditável para mim que um homem pudesse estar vendendo segredos militares e subjugando seu próprio país ao vício das drogas. Eu cuido disso. 2 semanas devem ser tudo de que preciso. Ele é todo seu. Não vou te dar nenhum conselho.
Elimine como achar melhor. Este seria meu primeiro assassinato neste mundo. E meu alvo era um nobre particularmente perigoso. Eu estava ansioso para testar minhas habilidades. Este homem seria eliminado com eficiência, sem deixar vestígios. Um alvo muito mais simples que o herói, claro, mas não era ruim para meu primeiro emprego. Volume 1, Capítulo 18. O assassino reúne informações. No dia em que voltei para casa, houve uma grande celebração por eu ter chegado à maioridade. Na manhã seguinte, senti que havia alguém no meu quarto, e abri os olhos para ver que minha mãe havia entrado sorrateiramente. Como um assassino treinado, eu tinha a capacidade de acordar imediatamente, não importa o quão cansado eu estivesse. Fingi que estava dormindo, e ela ficou me encarando por um longo tempo. Principalmente para a parte inferior do meu corpo. Mamãe realmente não havia mudado nos últimos anos. Eu havia crescido bastante enquanto estive fora, mas ela não envelhecera visivelmente. Não sei como ela conseguia aparentar 25 anos, apesar de já ter mais de 40. Talvez a família Tuatha Dé tivesse algum segredo para preservar a juventude. Se isso fosse verdade, provavelmente seria um sucesso maior do que o hidratante que criei. Sentei-me na cama. Bom dia. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui tão cedo? Droga. Não aconteceu nada esta manhã. A partir daquela única frase, eu soube que Tart havia lhe contado nada esta manhã. A partir daquela única frase, eu soube que Tart havia lhe contado sobre o momento mais sombrio da minha vida. Desenvolvi uma medida preventiva para não ter que lidar com isso de novo. Além disso, se isso acontecesse todos os dias, seria uma doença grave. Bem, isso é decepcionante. Espere aí, você realmente quer ver esse tipo de coisa do seu filho? Quero muito ver. É a prova de que você virou adulto. Sorri reflexivamente. Em relação àquele momento mais sombrio, era outono do meu 13º ano. Tart e Marra geralmente tentavam esconder isso de mim, mas estavam claramente carentes de afeto, propensas à solidão e ansiavam por uma família. Tal anseio era compreensível, especialmente porque ambos perderam suas famílias muito jovens. Às vezes, a solidão se tornava insuportável para eles, e eu os deixava dormir comigo. Não havia nada de obsceno nisso. Tudo o que fazíamos era dormir na mesma cama. Sentir o calor do corpo de outra pessoa a ajudava a relaxar. Esse costume também nos ajudou a nos aproximar. O problema era que eu não tinha entendido direito o desejo do meu corpo adolescente em desenvolvimento. Isso não quer dizer que eu tenha perdido o controle a ponto de fazer alguma besteira como colocar as mãos na Tart ou na Marra. Num dia sinistro, Tart e Marra, por coincidência, perguntaram se podiam passar a noite comigo, e acabamos dormindo juntas. Acordamos juntas e felizes. Foi aí que tudo se tornou tragicamente deprimente. Tart fungou algumas vezes e disse que sentia um cheiro estranho. Marra concordou e esticou o pescoço, e então entrei em pânico ao perceber o estado pegajoso da minha parte inferior do corpo. Não poderia haver pior momento para ter um sonho molhado. Eu não tive muitas delas na minha primeira vida, e esta foi minha primeira ejaculação como Luke Tuatha Dé. Então levei um tempo para perceber o que tinha acontecido, e foi por isso que Tart e Marra descobriram primeiro. Eu sabia que nunca esqueceria a expressão deles. Ambos ficaram vermelhos e desviaram o olhar, olhando timidamente para a minha bagunça. Eu sempre os considerei como família, e agi como uma figura paterna, e um irmão para eles. E então permiti que algo tão vergonhoso acontecesse. Eu queria destruir alguma coisa. Ou morrer. Eu podia sentir tudo o que eu havia construído desabando ao meu redor. Por alguma razão, o fato de Tart e Marra não me odiarem por isso, mas estarem claramente preocupadas comigo, tornou tudo muito pior. Mestre Illig, por favor, peça minha ajuda de agora em diante. Sou seu servo, então posso lhe prestar esse tipo de serviço também. Vai ser tão difícil para você se deixar acumular. Este é um serviço necessário, insistiu Tart. Querido irmão, mesmo que me chame de irmã, seu corpo não mente. Às vezes me pergunto se você quer que eu seja sua irmã ou sua amante. Não é possível que eu seja as duas coisas? Perguntou Marra. Eu não conseguia acreditar que eles eram tão atenciosos a ponto de fazer piadas em um momento como aquele. Como resultado, aquela cena horrível terminou em risos, e eu consegui manter minha dignidade como figura paterna e irmão mais velho deles. Depois disso, eles pediram para dormir comigo com muito mais frequência, por motivos que continuavam a me escapar. A partir de então, tomei cuidado especial para garantir que aquele incidente vergonhoso nunca mais acontecesse. Não queria que Marra ou Tart tivessem que ver algo tão desagradável. Cheguei até a elaborar uma contramedida para evitar futuras explosões. Meu próprio corpo era realmente irritante. O apetite sexual de um jovem adulto era realmente algo de se ver. Nem mesmo um assassino poderia escapar dos grilhões do corpo humano. Minha mãe se recusou a sair do quarto quando eu estava tentando me trocar, dizendo que queria ver meu corpo adulto, então eu a expulsei, me arrumei e fui para a sala de jantar. O café da manhã que Tart preparou para mim estava à minha espera na mesa, e, assim que me sentei, ela se posicionou atrás de mim. Sem surpresa, a comida da moça estava tão saborosa como sempre. Esta refeição foi ainda mais agradável, porque foi feita com ingredientes Tuatha Dé, o que me deixou nostálgico e aumentou meu apetite.
Depois que terminei de comer, minha mãe entrou na sala com um sorriso largo no rosto. Ela me entregou uma proposta de casamento. Não existiam fotos digitais neste mundo, então retratos desenhados à mão eram enviados antes das reuniões que visavam avaliar a compatibilidade para o casamento. Por acaso, esta era, na verdade, a quarta garota que minha mãe havia apresentado à minha atenção. Todas as garotas até então eram bonitas, tinham boa posição social e tinham quase a minha idade. De um ponto de vista objetivo, todas eram candidatas perfeitamente adequadas. Embora os Tuatadé não tivessem a maior arrecadação tributária anual, era sabido que tínhamos uma renda considerável com a profissão médica. A família também tinha fortes laços com importantes famílias nobres. Por isso, nunca fomos prejudicados por pedidos de casamento. Tarte, ainda parada atrás de mim, parecia estar de mau humor. Mãe, eu já disse que não preciso disso. Não pretendo fazer uma entrevista de casamento. Eu já estava apaixonado pela Dia, então não precisava conhecer ninguém. Tarte deu um suspiro de alívio. A maioria das famílias nobres usava o casamento do filho mais velho como ferramenta para fazer conexões ou aumentar a posição da família na hierarquia nobre. Sem dúvida, muitas investigações foram conduzidas para encontrar o parceiro mais adequado para cada candidato. Meus pais e eu, no entanto, não tínhamos interesse nesse tipo de coisa. Se nossa família ascendesse além do posto de barão, haveria um aumento de responsabilidades. Sem dúvida, teríamos que comparecer a eventos sociais mais irritantes. O tamanho e a posição atuais do domínio eram perfeitos para Tuatha-Dé. O motivo pelo qual minha mãe estava me trazendo essas propostas de casamento era provavelmente porque ela estava animada para ter novos bebês para mimar. Ah, vamos lá, Lug. Encontrei uma garota muito legal desta vez. Quero conhecer meus netos. Exatamente como eu pensava. Tarte parecia que queria dizer alguma coisa, então deixei que ela falasse. Acho que é muito cedo para Lord Lug se casar. Não é cedo demais? Ele já é adulto. Se demorar muito, vou ficar velha antes de ter netos. Ah, espera. Você poderia ter os bebês dele, Tarte? Ei, isso funcionaria na verdade. Você tem mana, e não é nobre. Então o número de festas irritantes a que temos que ir não aumentaria. É um bom negócio. Tenho a impressão de que você também conseguiria ter filhos imediatamente. O co... Se é isso que meu senhor deseja. Tarte corou até as orelhas, com a provocação implacável da minha mãe. Não havia necessidade de ela levar aquela piada tão a sério. Mãe, pare de implicar com a Tarte. Não estou implicando com ela. E Lug, eu queria tocar nesse assunto, mas você tem me respondido bastante ultimamente. Que tipo de tom é esse para usar com a sua mãe? Sou adulta agora. Então sinto que devo falar como uma. Não sou mais uma criança. Eu pensei em continuar a bancar o bom filho na frente da mamãe. Mas... os pais precisam conseguir deixar seus filhos de lado. Oh, qual é, Lug? Eu não aguento mais. Meu bebezinho fofo ficou tão impetuoso. Evidentemente, minha mãe não percebeu que me tratar como criança faria com que eu quisesse. Evidentemente, minha mãe não percebeu que me tratar como criança faria com que eu quisesse me comportar do jeito que ela queria ainda menos. Quando a noite caiu, soltei 2 pombos no céu. Tinha chegado recentemente uma carta da Marra, que ainda estava em Milteu. Ela estava administrando minha marca de cosméticos, Natural You, na minha ausência. Era muita coisa para ela lidar sozinha, mas Beruid estava ajudando como seu assistente. Beruid recebeu uma educação de alta qualidade desde jovem e tinha conexões em vários lugares. Ele também tinha uma vasta experiência prática. Frequentemente, ele assistia às minhas aulas para Tarte e Marra e demonstrava aprender rápido. Isso contribuiu significativamente para que ele se tornasse o empresário habilidoso que é hoje. Embora eu fosse o representante da marca de enorme sucesso Natural You, ainda fiquei surpreso ao saber que ele queria ter aulas comigo, considerando que ele era herdeiro da Baylor Company. Eu disse a Marra para fazer bom uso dele e aprender com ele também. Assim como ele tinha muito a aprender comigo, eu tinha certeza de que havia muito a aprender com Beruid. Minha carta de resposta continha 2 ordens para Marra. A primeira ordem foi reunir informações sobre o Conde Asba Venkaur, meu atual alvo de assassinato. A esposa do Conde Venkaur era cliente da Natural You. Então, a empresa provavelmente já tinha alguma informação sobre ela. Eu queria que Marra usasse isso como ponto de partida e realizasse uma investigação completa sobre o Conde Venkaur. Com este trabalho, eu não tinha certeza se era sensato acreditar nas informações do meu empregador. Por isso, eu precisava dos meus próprios relatórios. Minha segunda ordem foi enviar uma carta à esposa do Conde Venkaur, informando que Ilig Balor queria visitá-la para mostrar um novo produto. Se o Conde Venkaur tivesse algo a esconder, provavelmente seria extremamente cauteloso, dificultando a aproximação. Sua esposa, por outro lado, certamente acolheria Ilig em sua casa, já que ele representava a Natural You. Os dados solicitados chegaram 4 dias depois. Marra acabou me enviando pilhas de arquivos, todos transportados em uma carruagem puxada por cavalos para escondê-los como se fossem apenas remessas de cosméticos.
A Natural You realizava envios regulares de mercadorias para os membros, e como minha mãe era membro, não havia nada de incomum em uma entrega chegando de Milteu. Uma das minhas propostas era criar um programa de assinaturas com entregas regulares em domicílio. As remessas incluíam produtos com qualidade superior à encontrada na loja e eram entregues mensalmente. Era um serviço voltado para os verdadeiramente ricos e, como resultado, tinha um preço alto. O serviço transportava produtos de alta qualidade de forma confiável em troca de pagamentos elevados e regulares. O sistema proporcionava à Natural You uma fonte constante de receita de clientes abastados e havia conseguido impedir com sucesso a revenda de produtos. Se você pudesse pagar por esse serviço, evitaria a zona de guerra que era a vitrine todos os dias. Além disso, receber produtos especiais que a maioria das pessoas não conseguia obter dava ao comprador uma sensação de superioridade, que a maioria das pessoas não conseguia obter, dava ao comprador uma sensação de superioridade, a qual as pessoas da classe alta não conseguiam resistir. O número de membros rapidamente ultrapassou a capacidade, e ser membro do Natural You se tornou até mesmo um símbolo de status. Marra trabalha rápido, então ele realmente está espalhando narcóticos. Esse cara é realmente incrível. O tamanho da rede de informações da Companhia Balor era realmente incrível. O Conde Asba Venkaur já havia chamado a atenção da Companhia Balor enquanto praticava alguma atividade criminosa em Milteu. E eles vinham à atenção da Companhia Balor enquanto praticava alguma atividade criminosa em Milteu. E eles vinham mantendo arquivos sobre ele desde então. Os narcóticos trouxeram infortúnio a todos, exceto aqueles que os vendiam. O Conde Venkaur costumava viciar jovens nobres, convidando-os para experimentar drogas em festas secretas. E parece que ele também fazia uso de uma rede criminosa para espalhá-las pelas cidades. Em particular, o narcótico que ele vendia era derivado de um arbusto perene chamado viese. Tecnicamente, era um estimulante. Os estimulantes aumentavam a atividade cerebral, aguçavam os sentidos e causavam um estado de excitação. Em outras palavras, eles deixavam você chapado. Em troca da sensação de euforia, seu corpo acabava se tornando extremamente dependente deles. Milteu conseguiu impedir que os narcóticos entrassem na cidade, mas as cidades vizinhas acabaram sofrendo profundamente com a natureza viciante da droga. Acho que não há outra escolha a não ser matá-lo. O conde vendia narcóticos de forma tão desleal que já estava no radar da Companhia Balor. Era apenas uma questão de tempo até que suas ações se tornassem públicas. No entanto, quando acusado de ser responsável pelo tráfico de narcóticos, o conde Venkaur fingiu desconhecer o caso, afirmando não ter conhecimento da máfia que transportava as drogas através de seus domínios. Ele acabou prendendo um criminoso de pequena monta e atribuindo-lhe a culpa, atribuindo-se assim a responsabilidade pela solução do problema. Grandes propinas a um alto funcionário provavelmente também o ajudaram a escapar impune. Como tal desculpa realmente funcionou, o conde Venkaur provavelmente teve apoio suficiente de outros nobres para que a família real não conseguisse tocá-lo. O aumento constante do tráfico de narcóticos me incomodava. Se não fosse levado em conta, todo o reino alvaniano correria o risco de mergulhar no vício. Como a lei não conseguia levá-lo à justiça, não havia outra escolha a não ser eliminar a praga por meio de assassinato. Esse era o dever da casa Tuatha Dé. Volume 1. Capítulo 19. O primeiro assassinato do assassino. Nossa carruagem sacolejava ao longo da estrada. A condessa Venkaur aceitou ansiosamente o convite que Marra lhe enviou para ver um novo produto, escrevendo em sua resposta que ela definitivamente queria que eu fosse. Pintei o cabelo de preto e coloquei óculos para assumir a imagem de Illig novamente. Enquanto estava disfarçado, eu tinha que me certificar de agir como Illig Balor o tempo todo, mesmo que ninguém estivesse olhando. Marra estava sentada ao meu lado. Ela cantarolava alegremente, apesar de sua personalidade reservada de sempre. Faz tanto tempo que não nos vemos, querido irmão, disse ela. Não faz nem um mês. Para mim, 10 dias é muito tempo para ficar sem te ver. Comportando-se como uma criança mimada, Marra se apoiou em mim. Você não precisava vir, Marra. Uma verdadeira representante do você natural, eu poderia ter feito isso sozinha. Pode ser verdade, mas eu queria te ver. Tomei o cuidado de fazer os preparativos adequados para garantir que a empresa ficaria bem sem mim por um dia. Beruide também está lá, então não há com o que se preocupar. Acho que isso não será um problema. A propósito, Illig, parece que vou conseguir uma daquelas coisas que você pediu. Há algum tempo, pedi a Marra que investigasse a possibilidade de encontrar um tesouro divino. Neste mundo, existiam armas e itens que não podiam ser forjados pelo homem, e possuíam uma força insondável. Eram feitos com tecnologia e materiais que excediam a compreensão atual. Por isso, eram chamados de tesouros divinos. Um desses itens era a lança mágica Gai Bolg, uma arma empunhada por um homem conhecido pelo apelido de Cão de Cran. Coincidentemente, esse cara era aquele que eu julgava ter a maior probabilidade de se tornar o herói. Outro exemplo foi a lâmina mágica Fragarash, uma espada antiga empunhada por uma lenda de uma grande guerra travada muitos anos atrás. Essas armas, sem dúvida, tornariam a matança do herói muito mais fácil. Por isso, eu estava gastando parte do meu dinheiro excedente na tentativa de obter pelo menos um tesouro divino. Eu também esperava que quando conseguisse avistar um verdadeiro tesouro divino,
Seria capaz de estudá-lo para criar armas e feitiços mais fortes. Sempre posso contar com a sua ajuda, Mahá. Obrigada, eu disse. De nada. Então, Illig, houve alguma evolução com a Tarte desde que você voltou para casa? De um jeito meio menina-menino? Perguntou Mahá. Claro que não. Mahá suspirou exasperada com minhas palavras. Sério? Não tem sido difícil? Até agora você ia a um bordel para se aliviar. Mas não vai ser uma tortura para você sem bordéis no domínio dos Tuatha-Dé? Toda vez que você ia ver a Dia ou a um bordel, a Tarte parecia que ia chorar, sabe? Tenho certeza de que ela mesma ficaria feliz em te ajudar. Eu segurei uma risada, tanto porque Mahá tinha descoberto sobre o bordel, quanto pela maneira como ela tinha expressado a última frase. Por que você está tentando me empurrar para esse tipo de relacionamento? Perguntei. O que me incomoda é que você esteja tentando fugir dos seus sentimentos românticos por nós, explicou Mahá. Somos uma família. Já faz anos que somos assim. Eu os criava há vários anos. Ainda me lembrava vividamente dos primeiros dias depois de conhecê-los. Mahá certamente estava enganada. Quando éramos mais novos, definitivamente pensávamos em você como nosso irmão mais velho e confiável. Mas estamos crescendo. E quando você cresce, desenvolve esses tipos de sentimentos. Se uma garota tem um cara tão atraente quanto você por perto todos os dias, como ela poderia não se apaixonar? O pior é como você continua nos ignorando. Tarte é do tipo que guarda toda a sua frustração sem fazer uma única reclamação. Se você continuar com essa atitude, ela vai explodir. Mahá falou em um tom sério e sincero. Ah, entendi. Então ela está fazendo isso pela Tarte. Tudo bem. Só uma vez, vou deixar meus preconceitos de lado e dar um pouco de atenção à Tarte. Mas isso não significa que eu possa retribuir os sentimentos dela, expliquei. Por causa da Dia, tenho certeza. Mas acho que isso não seria um problema. A Tarte pode ser sempre uma segunda opção para você. Ou uma garota que você só vê ocasionalmente. Mas ela aceitaria qualquer coisa, desde que você a amasse. Não há arranjo mais conveniente do que isso, sabia? Ela também é bonita e bem dotada, e além disso. Você é um nobre. Espera-se que você tenha algumas amantes. É assim mesmo? Claro que sim. Então, você finalmente consegue aceitar o fato de que tem duas garotas que te amam? Espera, duas meninas? Eu também estou apaixonado por você, mas meu ataque total terá que vir um pouco mais tarde. Vou continuar a desenvolver a marca Natural You e a aperfeiçoar a rede de informações. E quando me tornar completamente indispensável, usarei isso como pretexto na minha negociação. É como você me ensinou, querido irmão. Você precisa estar em pé de igualdade com seu parceiro de negociação, ou não conseguirá o acordo que deseja. Mahá certamente havia se esforçado muito para isso. A verdade é que a garota já era um recurso extremamente vital. Se ela se tornasse mais importante do que já era, eu jamais conseguiria viver sem ela. Você realmente é um excelente aprendiz, eu disse. Isso mesmo, então é melhor você se preparar, respondeu Mahá, olhando para mim com um sorriso. Um gesto tão sedutor me pegou de surpresa por um instante. Aquela jovem que eu encontrara no orfanato estava se tornando uma mulher. Não notar algo tão óbvio significava que eu ainda tinha um longo caminho a percorrer. Chegamos ao domínio de Vencaur. A região era bastante exuberante, com terras agrícolas que se estendiam por quilômetros. Em alguns aspectos, assemelhava-se ao domínio Tuatha-Dé. Além dos homens de aparência perigosa carregando espadas em patrulha, claro. Alguns desses guardas se aproximaram da nossa carruagem. O conde Vencaur provavelmente estava empregando esse tipo de exército particular, porque tinha algo a esconder. Um deles abriu uma das janelas da carruagem e me cumprimentou com um largo sorriso. O que você tem a fazer em Vencaur? Perguntou ele ameaçador. Sorri em resposta. Somos representantes da Natural You, meu caro senhor. Viemos oferecer à Condessa Vencaur uma visão exclusiva de um produto novinho em folha. Este é o convite que recebemos de sua senhoria. Assim que lhe mostrei a carta, ele nos disse para segui-los. Parecia que os guardas tinham sido avisados da nossa chegada. A visão da propriedade me pegou de surpresa. Embora o terreno parecesse semelhante ao domínio Tuatha-Dé, a mansão não poderia ser mais diferente. O edifício era imponente e luxuoso, diferente em todos os aspectos, até mesmo no material utilizado em sua construção. Não havia como um lugar como aquele ter sido construído apenas com o dinheiro daquele domínio. Ah, olha só quem é! Bem-vindos, bem-vindos, meus queridos. Eu estava esperando com grande expectativa por este novo produto da Natural You. A luxuosa porta da esperando com grande expectativa por este novo produto da Natural You. A luxuosa porta da frente da mansão se abriu, e uma mulher baixa e gordinha caminhou para nos cumprimentar, usando um vestido brilhante que nos lembrou a imagem de um peixinho dourado. Vários anéis tilintavam em suas mãos, e uma safira gigante pendia de seu colar. Ela também usava uma maquiagem tão pesada que a palavra exagerada nem chegava a ser descrita. Condessa Vencaur, muito obrigada pelo convite. Estou particularmente orgulhosa deste novo produto, e queria que uma verdadeira dama tão bonita quanto você particularmente orgulhosa deste novo produto,
E queria que uma verdadeira dama tão bonita quanto você fosse a primeira a usá-lo, eu disse. Ah, você me lisonjeia. Entre, por favor. Minha pele está em ótimas condições desde que comecei a aplicar o hidratante da Natural You. Tenho certeza de que o próximo produto será igualmente maravilhoso. E assim, de repente, estávamos dentro de casa. O novo produto cosmético que preparei era, na verdade, uma nova forma de hidratante. Adicionei um pouco de óleo de amêndoas ao azeite de oliva usado na receita. Isso ajudou a realçar o aroma e, ao mesmo tempo, a melhorar a coloração da pele quando aplicado. Também aprimorei os ingredientes medicinais. Era verdade que eram mudanças pequenas, mas, considerando o tipo de pessoa que a Condessa era, o tratamento especial de poder experimentar um produto totalmente novo, antes de qualquer outra pessoa no mundo, superaria a qualidade do produto. Marra e eu cumprimentávamos a Condessa Venkaur implacavelmente. É exatamente porque você entende de qualidade, minha senhora, que eu queria que você fosse a primeira a experimentar este produto, eu dizia. Se receber a aprovação da Condessa Venkaur, outras mulheres ficarão loucas para usá-lo, Marra acrescentaria. Ao longo da conversa, fomos bombardeados com comentários semelhantes. A Condessa se deixou levar pelos simples elogios e logo se animou. Isso realmente é muito fácil. Com a Condessa de tão bom humor, tudo o que precisávamos fazer era puxar conversa que nos permitisse extrair as informações que precisávamos por meio de perguntas aparentemente indiferentes. Quando lhe perguntamos como a economia de Venkaur era tão próspera, a Condessa respondeu que era porque os negócios com a economia de Venkaur era tão próspera. A Condessa respondeu que era porque os negócios com nações estrangeiras iam bem. Ela disse, porém, que desconhecia detalhes sobre o comércio em si, e não parecia estar mentindo. A Condessa realmente ignorava os negócios do marido. Isso foi um alívio. Se ela soubesse, eu teria que matá-la também. Marra e eu continuamos reunindo informações. Meu marido gosta de desfrutar de uma taça de vinho na varanda à noite antes de ir para a cama. Uma declaração aparentemente tão inócua foi, na verdade, uma informação incrivelmente útil. É realmente ótimo que o negócio do meu marido tenha tido tanto sucesso. Há apenas 2 ou 3 anos, éramos uma família nobre e pobre, sem muito luxo. Estou tão feliz por poder me vestir tão bem agora. Tão feliz mesmo. Sim, teremos que agradecê-lo também. Foi graças ao seu sucesso que tivemos o privilégio de vê-la em tão requintada forma. Condessa Venkaur, eu disse. Ah, você está me fazendo corar. Oh, 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 oh. A Condessa Venkaur riu jovialmente. Ela realmente não fazia ideia. Esta mulher desconhecia completamente quantos soldados haviam morrido em consequência das informações que seu marido havia vendido, desconhecia completamente quantos soldados haviam morrido em consequência das informações que seu marido havia vendido a países estrangeiros. Ela vivia sem saber que pessoas em todo o país haviam sido reduzidas a cascas ocas devido ao vício incapacitante em drogas. Como na minha vida anterior, eu era um assassino. Mas desta vez, eu não era uma simples ferramenta. Quem eu mataria, e quando, dependia de mim. Se antes havia alguma dúvida em minha mente, a conversa com a Condessa a apagou. Eu ia matar o Conde Venkaur. 3 dias depois, voltei para a mansão com Tart. Embora Tart estivesse ausente durante a visita inicial, ela era minha assistente, e eu precisaria dela para o trabalho. A propriedade estava em uma posição defensiva fantástica, mas como eu esperava, encontrar um lugar para me esconder a 300 metros do prédio provou ser bem fácil. A segurança estava mais reforçada do que há 3 dias, o que provavelmente significava que o Conde Venkaur havia retornado para casa. Eu me escondi na grama alta de uma pequena colina com uma bela vista da propriedade. Usando magia da terra, cavei um buraco raso no chão, deitei-me nele e me cobri com grama. O sol já tinha se posto. Então ninguém iria me notar àquela distância. Sem as informações que obtive 3 dias atrás, Tart e eu provavelmente teríamos que acampar por alguns dias enquanto esperávamos o retorno do conde. E matá-lo teria sido muito mais difícil, pois teríamos que entrar furtivamente em sua propriedade. Felizmente, sua esposa acabou se voluntariando alegremente para dar o dia em que ele retornaria e as informações que me permitiriam matá-lo sem entrar na mansão. Agarrei uma arma feita de magia. Ela já estava carregada com balas de tungstênio. Magos sempre tinham seus corpos envoltos em alguma quantidade de mana, mesmo quando não o faziam intencionalmente. Isso os tornava mais fortes do que pessoas normais, então métodos comuns não seriam capazes de matá-los. O mesmo aconteceu com o Conde Venkaur, mas mesmo assim, o ataque de arma de fogo foi mais do que suficiente para acabar com sua vida. Meus olhos Tuatadé me permitiram ver claramente a varanda do segundo andar, mesmo de tão longe. Concentrando-me, afastei tudo, exceto aquela varanda, do meu campo de visão. Tart estava lá para ficar de guarda enquanto eu me concentrava no assassinato. Sua presença foi o que me permitiu concentrar-me inteiramente em atirar no conde. Depois de cerca de 10 minutos, um homem gordo de meia idade, de roupão e segurando uma taça de vinho, saiu para a sacada. Ele olhou para a lua com um sorriso satisfeito. Era o rosto de um homem que se considerava a pessoa mais feliz do mundo. Meu marido gosta de desfrutar de uma taça de vinho na varanda à noite antes de ir,
gosta de desfrutar de uma taça de vinho na varanda à noite, antes de ir para a cama. As palavras da condessa provaram-se verdadeiras. Foi graças àquela mulher ignorante que seu marido iria morrer. O conde Vencaur ficou ali, apenas olhando para a lua, totalmente imóvel e indefeso. É verdade que isso o tornava um alvo muito conveniente. Quase não havia brisa naquela noite. A 300 metros de distância, não tinha como eu errar. Eu causei uma explosão no cilindro usando magia de fogo. Havia uma almofada especial cobrindo o cano que funcionava como silenciador. Como resultado, meu tiro quase não fez barulho. A bala de tungstênio extremamente pesada e dura disparou do rifle a uma velocidade próxima à do som, atingindo seu alvo em menos de um segundo. Com uma força tão avassaladora que arrancou a cabeça do conde dos ombros, a bala penetrou facilmente no crânio. Hora de recuar. Sim, meu senhor, respondeu Tart, e escapamos para a montanha. Ninguém pensaria em procurar agressores ao longo da estrada da montanha, e isso nos permitiu emergir facilmente em terreno elevado do outro lado do pico. Este mundo não tinha o conceito de atiradores de elite. Em breve, eles estariam procurando um assassino na propriedade que nunca esteve lá. Poderíamos escapar sem problemas. A bala penetrou tanto no crânio do alvo quanto na parede, de modo que nem seria encontrada na cena do crime. Meu primeiro assassinato neste mundo foi um sucesso. Eu havia decidido por conta própria que o assassinato era necessário, e o realizei por minha própria vontade. Meu antigo eu não sentia nada depois de matar. Mas como meu novo eu se sentia? Ainda que apenas ligeiramente, eu sentia meu coração acelerar. Então, por algum motivo, parei completamente, incapaz de me mover. Era uma sensação estranha, que eu não conseguia entender. Tart se virou, preocupada. Caminhou lentamente em minha direção e me deu um abraço. Tart, por quê? Perguntei. Não sei. Você só parecia assustada. Eu fiz? Eu me entreguei ao instinto e a abracei de volta. Tart sorriu alegremente e me abraçou com mais força. Ela cheirava bem. De alguma forma, o gesto me acalmou. A maciez e o calor de Tart me fizeram recuperar os sentidos. Finalmente entendi o que Mahá quis dizer quando afirmou que Tart estava crescendo. Respirei fundo e, de repente, tudo ficou bem. Voltei ao meu estado normal. Desculpe por isso. Vamos, eu disse. Ok. Tart respondeu alegremente. Nós dois prontamente retomamos nossa fuga pela estrada da montanha. A esposa do Conde Vencor certamente odiaria quem quer que tivesse matado seu marido. Ele fora um marido ideal aos seus olhos, e ela desconhecia suas inúmeras atividades ilícitas. Nunca me arrependi do que fiz naquela noite, mas também fiz questão de não esquecer. Foi isso que foi exigido de Lug Tuatadé. Volume 1, Capítulo 20. O assassino. Toma uma decisão. Meu primeiro assassinato como Lug Tuatadé foi executado com perfeição. Assim como a família real pediu, matei meu alvo de uma forma que garantisse que qualquer um que o visse soubesse que se tratava de um assassinato. A família real queria fazer do conde um exemplo para enviar a mensagem de que isso era o que aconteceria com qualquer nobre que ousasse pensar que poderia se safar de qualquer coisa que quisesse. Sem qualquer evidência de ligação com a família real, ninguém seria capaz de apontar o dedo para a evidência de ligação com a família real, ninguém seria capaz de apontar o dedo para o partido no poder. Ao mesmo tempo, o sentimento geral era de que a família real estava por trás de tais assassinatos, mas sem provas. Ninguém podia dizer nada. Dessa forma, muitos nobres seguiram a linha por medo de serem os próximos. Se ao menos matar o herói fosse tão fácil quanto isso, murmurei, enquanto corria pela estrada da montanha. Eu tinha grandes esperanças na nova fórmula, que testaria em 3 dias na ilha desabitada que Marra havia encontrado para mim. A magia que eu havia criado era forte o suficiente para obliterar qualquer coisa em centenas de metros em todas as direções. Por isso, só poderia ser testada em algum lugar sem pessoas. Eu tinha grandes esperanças de que ele pudesse até matar o herói. Já se passaram 3 meses desde meu primeiro assassinato. Eu estava relaxando em uma colina com uma vista linda. Este se tornou meu lugar favorito. Nos últimos 3 meses, estive ocupado com treinamento, desenvolvimento de magia, captação de recursos e expansão da rede de informações como o Illig Balor. Cheguei até a realizar mais 2 assassinatos. Tantas mortes em tão pouco tempo eram um ritmo absurdo. Imagino que fosse um bom indicador de quão podre o reino alvaniano havia se tornado. Os nobres tinham liberdade para fazer o que quisessem, desde que pagassem os impostos devidos à família real. Eles tinham tanta liberdade que podiam legislar dentro de seus respectivos domínios. Suas outras funções incluíam apenas o recrutamento de soldados e a contribuição de fundos e alimentos em tempos de guerra. Esse excesso de tempo e dinheiro inevitavelmente levou muitos nobres a se tornarem ambiciosos demais. Muitos nobres se viam não como súditos do rei, mas como governantes de seus próprios pequenos países. A menos que medidas drásticas fossem tomadas, mais arrivistas como o Conde Vencaur provavelmente surgiriam. Derrotei Roná hoje, meu senhor. Com isso, estou com 2 vitórias a 1. Uma Tart alegre se dirigiu a mim enquanto eu estava deitado na colina, interrompendo minha linha de pensamento. A julgar pela sua respiração ofegante, ela provavelmente teria vindo correndo até aqui logo depois da briga com Rona,
na esperança de ganhar meus elogios. Derrotar Rona significa que você provavelmente é capaz de lidar com qualquer um dos cavaleiros deste reino. Ele estava bravo? Perguntei. Só um pouquinho. Na verdade, recebi uma mensagem do Rona. Ele disse que quer treinar com você, porque está interessado no regime de treinamento que tornou uma garota como eu forte o suficiente para vencê-lo, respondeu Tart. Deve ter sido um choque ouvir alguém tão orgulhosa quanto a Rona pedir ajuda com o treinamento. Mas você se saiu muito bem. Embora fosse apenas um membro da família secundária, meu primo Rona era um mago, e ainda carregava o sobrenome Tuatha Dé. Como tal, ele já recebia treinamento de alta qualidade. 2 anos antes, ele possuía poder suficiente para rivalizar com os cavaleiros mais fortes do país, mas, desde então, conseguiu se tornar ainda mais forte. Na verdade, foi porque eu julguei que Tart e Roná tinham forças relativamente iguais que ordenei que Tart desafiasse meu primo para Tart. E Roná tinham forças relativamente iguais, que ordenei que Tart desafiasse meu primo para algumas lutas de prática. Tart havia perdido a primeira, vencido a segunda por pouco, e vencido a terceira com facilidade. Ela realmente estava melhorando rapidamente. Sou seu criado e assistente. Preciso aguentar pelo menos isso. Hã? Não é a Maia? Parece que ela está nos chamando. Maia era uma das nossas funcionárias mais antigas. A julgar pelo pânico dela, parecia que algo sério havia acontecido. Corremos de volta para a mansão, onde fui recebido pelo cheiro de sangue. A maior parte já havia sido limpa, mas ainda havia sangue suficiente para que meu nariz captasse o cheiro. Não havia sinal de luta. O sangue, em vez disso, parecia ter vindo de um hóspede gravemente ferido que acabara de chegar à nossa propriedade. Fosse o que fosse, não era provável que fosse algo muito agradável. Entrei no escritório para encontrar meu pai. Seu rosto normalmente era inexpressivo quando estava trabalhando, mas hoje parecia especialmente rígido. Look, acabamos de receber uma solicitação. Quero que você cuide disso, disse ele. É do tipo que acontece nos bastidores? Perguntei. Claro. Tudo bem se você recusar o trabalho. Sinceramente, é melhor não aceitar, mas deixo a seu critério. O pedido é assassinar a filha de um conde no país vizinho de Soigel. Dia Viecone. Senti meu coração parar. Dia era minha mentora mágica e também minha amiga. Sem mencionar que eu tinha sentimentos por ela. Estou sendo solicitado a matá-la? Há 2 coisas que não entendi direito. Primeiro, não seria problemático interferir nos assuntos de um país estrangeiro? Segundo, o clã Tuatha Dé só realiza assassinatos em benefício da nossa nação. Não consigo entender como matar Dia beneficiaria alguém. Este golpe não tem a mesma honra que o nosso trabalho habitual. É um golpe nascido puramente do interesse próprio. É por isso que deixo isso para você. Este trabalho não é apenas para o bem do país. Corremos o risco de isso explodir em um incidente internacional se o nosso envolvimento for de alguma forma exposto. Era verdade. Se algum dia descobrissem que matamos um membro de alto escalão de um país estrangeiro, isso poderia desencadear uma guerra. Dê-me os detalhes. Por que temos que matar Dia? Isso tem algo a ver com a guerra civil em Soigel. O conde Viecone aliou-se ao rei e perdeu, mas sua casa pagou as indenizações, e deveria ter sido deixada em paz após a guerra. Com a rede de informações da Bellor Company à minha disposição, não havia como eu não saber de um evento tão grande, mesmo que tivesse acontecido em outro país. Soigel sofria dos mesmos problemas que Alvan. O nível de poder mantido pela nobreza e as ambições crescentes de muitos de seus membros. A diferença era que Soigel não tinha um clã Tuatha Dé. Como resultado, a classe alta tornou-se extremamente imprudente, e finalmente, muitos um dia declararam o rei um governante incompetente e negligente. Declarando-se os governantes legítimos do reino, os nobres se uniram e iniciaram uma rebelião. Que venceram. Assim que soube da guerra civil e que a casa Viecone havia escolhido o lado da família real e perdido, corri até Dia para ver Viecone havia escolhido o lado da família real e perdido. Corri até Dia para ver se ela estava bem. Disse a ela que estava preparado para usar a influência de Ilig Balor para garantir asilo para toda a sua família. Dia respondeu que eles estavam bem e me disse para não voltar até que as coisas se acalmassem. Ah, você já sabe disso? Então vou continuar a partir daí. O conde Viecone perdeu e entregou metade de sua riqueza e terras, exatamente como lhe foi dito. No entanto, as coisas não pararam por aí, infelizmente. Dia chama muita atenção. Ela é linda e também possui um mana muito poderoso. Como o mana é herdado dos pais, seria difícil encontrar um nobre ganancioso que não estivesse tentando se apossar dela. Evidentemente, pagar as indenizações não foi suficiente para garantir a segurança da família Viecone. Ingenuamente, subestimei a ganância da humanidade. Enquanto pensava nisso, houve algo estranho quando conversei com Dia sobre a revolução. De jeito nenhum. Ela sabia que isso ia acontecer e se preparou para isso. O conde Viecone planejava fazer tudo o que lhe fosse ordenado. Da mesma forma, Dia também desejava evitar derramamento de sangue desnecessário. O problema é que seus vassalos não podiam aceitar isso. Uma coisa levou a outra, e eles acabaram matando um enviado que havia chegado para levar Dia embora. Ao mesmo tempo,
Todos os vassalos entregaram cartas de renúncia e anunciaram que iriam revidar. Chegaram até a reunir soldados voluntários entre os cidadãos do domínio. Agora, estão se barricando no castelo e mantendo o conde Viecone e Dia lá dentro. Por mais indireta que seja, a casa Viecone iniciou uma segunda rebelião. Um exército já foi enviado para lá, e a luta começou. O conde Viecone e Dia pareciam ser verdadeiramente amados por seu povo. Normalmente, os cidadãos de um domínio não se importavam nem um pouco com quem era seu senhor, achando que isso tinha pouco efeito em suas vidas cotidianas. É verdade que todos os nobres que eu havia matado foram substituídos por fantoches da família real, e não houve desaprovação por parte dos cidadãos. Apesar dessa indiferença mais comum, os plebeus do domínio Viecone decidiram pegar em armas e lutar por seus governantes por conta própria, tudo em uma tentativa de proteger Dia. Então, nos pediram para encerrar uma guerra em seus estágios iniciais matando Dia e seu pai, eliminando assim a vontade de lutar dos cidadãos. É isso que você vai dizer? Quem no mundo pediu isso? Isso não parece o tipo de coisa em que o clã Tuatha-Dé deveria se envolver, eu disse. Nosso cliente é o próprio conde Viecone. Seu fiel escudeiro deu a vida para realizar este pedido, explicou meu pai. Por quê? Ouçam até o final. Os detalhes do pedido são para simular o assassinato de Dia e colocá-la em segurança. Mesmo que seus vassalos vençam esta batalha, reforços inimigos chegarão em breve, tornando seus esforços inúteis. Esta é a única maneira de salvar Dia, e nós somos os únicos que podemos realizá-la. Agora fazia sentido. A morte daqueles que haviam iniciado a rebelião era inevitável naquele momento. Em grande desvantagem numérica, Dia e o conde não poderiam ser salvos, não importava como lutassem. Nesse caso, fingir a morte de Dia era a única maneira de ela sair de lá viva. Entendo a situação, mas o que ainda não entendi é por que você aceitou esse pedido. Nunca imaginei que você fosse o tipo de pessoa que renunciaria ao nosso credo familiar, declarei. Você está me superestimando. Já me desviei dos nossos princípios uma vez. Não duvido que você já tenha suspeitado disso, mas Esri é filha da casa Viecone. O que faz de Dia sua prima? Tenho que pagar minha dívida com o conde Viecone. Se ele quer salvar Dia, então é isso que eu também quero. Devo isso a ele, explicou o pai. E se eu recusar? O trabalho seria impossível de completar. Eu iria, mas não sou rápido o suficiente para fazê-lo. Quando eu chegasse lá, tudo já teria acabado. Tem que ser você, Lug. Não pense nisso como um trabalho. Este é apenas um pedido pessoal meu para você. Um pedido que também se desvia do nosso credo familiar. A julgar pelo mensageiro gravemente ferido que entregou o pedido, a luta já havia começado. Soigel fazia fronteira com o reino alvaniano, mas o domínio Viecone ficava a mais de 300 quilômetros de distância, em um caminho, mas o domínio Viecone ficava a mais de 300 quilômetros de distância, em um caminho que cruzava duas montanhas. Aumentar suas capacidades físicas tinha um limite, e qualquer um com uma quantidade normal de mana teria acabado muito antes de chegar lá. Meu pai provavelmente levaria 2 dias, com ele precisando fazer pausas ao longo do caminho. Por outro lado, eu conseguiria chegar lá em poucas horas. O vassalo provavelmente levou 3 dias para chegar, mas com a minha velocidade, eu sabia que conseguiria voltar a tempo. Assumir essa tarefa foi uma péssima ideia. Não havia uma causa justificável, e havia até o risco de prejudicar o reino alvaniano. Eu tive que rir. Eu não tinha decidido que não repetiria os erros que cometi na minha primeira vida? Eu não era um instrumento. Eu tomava minhas próprias decisões. É por isso que tive que seguir meu coração. Pai, eu aceito esse pedido. Diga-me seu raciocínio. Tenho 3. Primeiro, tenho uma dívida com a Dia por me ensinar a usar magia. Segundo, estou apaixonado por ela. Terceiro, prometi a ela que viria correndo quando me chamasse. Ela com certeza está me chamando agora. Agarrei o colar de pedra far que Dia me deu quando ela deixou Tuatha-Dé. Mais uma coisa. Lembra quando você disse que faria qualquer coisa que eu quisesse como agradecimento? Estou pedindo esse favor agora. Se eu precisar te ver, prometa que vai largar tudo e vir correndo até mim. Não havia dúvidas de que Dia precisava de mim agora. Era a hora de cumprir aquela promessa. Era sem dúvida uma situação muito perigosa, mas tive que seguir meu coração. É mesmo? Só uma vez na minha vida usei minha lâmina para qualquer outra coisa que não fosse o serviço da nossa família ao reino alvaniano. Você sabe para que servia? Perguntou meu pai. Não, não consigo imaginar você fazendo esse tipo de coisa. Era para a Esri. Nunca imaginei que meu filho acabaria fazendo a mesma coisa. Não achei que você fosse parecida comigo, mas parece que somos parecidas de uma forma inesperada. Boa sorte. Assenti, e então senti uma onda de emoção me invadir. Meu pai também havia se desviado das crenças da nossa família por causa da minha mãe. Éramos realmente parecidos. Esse era o tipo de coisa que aprofundava os laços familiares. Ao sair do quarto, tive uma breve conversa com o vassalo estrangeiro que estava sendo tratado em um quarto vizinho. Assim que terminei, parti às pressas. Este foi um assassinato para salvar a vida de Dia. E eu iria vê-lo realizado.
Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça do like, se inscrever e compartilhar. Até o próximo. Grande abraço. Falou, valeu.